desse movimento. Tá Pô, dirigindo? a gente já teve gente... Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Estamos online. Olha aí, Opa! Rafael. Cara, você que tá chegando aqui agora e que tá chegando no mês de abril, hoje você tem uma oportunidade maravilhosa de falar sobre história, sobre cultura, sobre atravessamentos suburbanos com um casal aqui que tem muito pra contar pra gente. Ó, antes da gente apresentar quem tá aqui, aliás, aqui quem chega se apresenta, não tem essa não, tá? Mas antes da gente falar disso, vamos só lembrar de uma coisa. Dia 11 de abril, a gente não tá ao vivo, mas a gente tem que fazer essa reverência. Tivemos aniversário, nada mais nada menos, de uma das escolas centenárias, fundamental. Eu não tô de azul e branco hoje, mas tem que deixar claro que tem uma parte ali nesse processo que me afeta, mas a gente tem hoje duas pessoas que vivenciam isso na prática, na veia. E pra pegar o gancho, dia 13, hoje a gente tá gravando aqui dia 15, mas dia 13, dia de nascimento da Dona Ivone Lara, dia da mulher sambista. Então nada melhor do que a gente começar apresentando aqui nossos convidados de hoje, que tem um projeto maravilhoso com o nome do patriarca pra falar pra gente aqui, Bianca e Virgílio, que vão falar pra gente muito hoje sobre Portela, sobre suburbanidade, sobre cultura. Pô, muito obrigado por vocês estarem aqui. Com certeza vai ser um prazer muito grande pra gente. Palavra é de vocês, falem o que vocês quiserem, que hoje eu quero até beber. Vamos lá. Hoje é dia de comemorar, né? Claro. Comemorar o aniversário da Portela, o dia da mulher sambista. Aí. Tá bom. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho, né, da Portela, de Madureira, da oficina de arte Paulo da Portela. Vamos falar disso, muito. É sempre bom ter um espaço, né? Esse lugar de fala, né? E trazer Madureira, um pouquinho de Madureira, que você já conhece bastante. Eu acho que, na verdade, conhece até mais do que eu. Acho que não. Madureira, mas é um prazer estar aqui. É uma alegria também, a gente sempre gosta de estar falando sobre a oficina, sobre a Portela, sobre o subúrbio. E eu vou trazer um pouco aqui também de poesia, sobre literatura, falar um pouco do nosso trabalho lá na Portelinha, né, hoje. Poxa, cara, eu quero começar, inclusive, com uma pergunta que vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas pra mim é fundamental. Como o samba capturou vocês, né? Eu sei que às vezes você nasce no meio do samba, ele tá ali sempre presente, mas tem um momento que ele vai te capturar, né? Vai ter um momento que ele vai te trazer pra você se tornar nossa rainha, até você chegar ali. Tem uma trajetória, eu queria ouvir essa trajetória da Bianca e do Virgílio. Como é que foi esse processo de ser aprisionado pelo samba? Bom, o papai me levou, né? Eu com 13 anos de idade. Na verdade, sempre fui pra Portela desde pequenininha. A gente brinca, meu pai brinca que me levava no Bebê Conforto. Quem é seu pai, é bom falar, né? Paulo Monteiro, que faz parte da harmonia da Portela, né? Fez parte da harmonia durante muitos anos, agora desfila do meu lado. E esse primeiro contato que eu tive com o samba, né? Com a dança, através do meu pai, a família do meu pai, que sempre foi uma família muito festeira, e lá em casa era meio aquela guerra, né? Porque a irmã do meu pai era imperiana, minha tia, e meu pai portelense doente. E aí eu desfilava, comecei desfilando nas duas, Império e Portela, mas o meu coração bateu mais forte pelo azul e branco. E aí quando eu fiz 14 anos, eu comecei a desfilar, desfilei nos Filhos da Águia uma vez, e depois fui pra Portela Mãe, né? E tô aí até hoje, aula de passista, fui princesa do carnaval, 2015, 2016, e em 2017 me tornei rainha de bateria da Portela. Caraca, essa trajetória fala muito, hein? E você, Virgílio, como é que foi E esse? depois o que falar depois da Bianca, né? Mas eu acho que até começa pela Bianca, porque quem me capturou primeiro acho que foi a Bianca. Ó, Porque eu ouvia samba, claro, com certeza, gostava muito de roda de samba, mas não tinha um contato assim com escola de samba. O que eu via pela televisão, mas muitas vezes até dormia no meio daquilo ali, né? Porque assim, ver a escola de samba pela televisão não é a mesma coisa do que você ver na verdade. Sapucaí, e não é a mesma coisa você participar desfilando ali, são mundos diferentes, né? E eu conheci a Bianca como rainha, comecei a visitar, a frequentar a Portela e comecei a me encantar, né? E uma das coisas que eu falava sempre para ela que, como eu sou escritor e trabalho com arte, poesia, né, a escola de samba bate muito com a gente, que é artista, né? Então, a gente está no nosso mundo também, né? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a amar a escola de samba. Hoje em dia, a gente está basicamente todos os dias dentro da escola de samba, se não fazendo alguma coisa para a escola de samba. cara, eu acho isso fundamental, porque a gente tem uma ideia no senso comum, né? Que o carnaval, ele tá circunscrito a um período específico do ano e que acaba ali. Eu tô falando do senso comum de quem não vivencia a realidade do trabalho cotidiano do carnaval, que não é nem anual, né? É uma vida, é um projeto que você faz, como você trouxe muito bem aqui, Bianca, desde
pequeno, você está inserida, vai pensando, vai vivenciando e com certeza vai planejando os carnavais, os enredos e vai construindo essa memória que é afetiva, mas que é histórica, de um processo em andamento. E eu queria saber de vocês, assim, para quebrar um pouquinho essa ideia de que não existe samba o ano inteiro, não existe projetos o ano inteiro, que a escola de samba só é efetiva realmente ali do final do ano até o mês de fevereiro, março. O que vocês fazem o ano inteiro? Virgília acabou de trazer, a gente está lá praticamente todo dia. O que vocês fazem o dia inteiro na Portelinha, na Portelona? Qual é a grande vivência de vocês agora? Porque eu quero chegar no projeto pra gente divulgar ele, que eu sei que ainda está com a inscrição aberta, não tá? Sim. Ó, então eu quero pegar esse gancho aí. Me diga aí o que é esse núcleo artístico, o que é esse projeto que salda o nosso grande Paulo da Portela. Como é que surgiu isso? Conta pra gente um pouco dessa história toda aí. Bom, Virgílio falou bem, né? Eu vivo Portela, eu respiro Portela a minha vida toda. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser estar na Portela, né? De alguma maneira a Portela, ela também é uma maneira de eu sobreviver e eu vivo para ela. Então é algo assim que... Acho que o samba, né? Só quem é do carnaval mesmo, só quem vive o carnaval sabe como é esse amor incondicional. A gente larga tudo e todos pela Portela. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um companheiro que tá comigo, sabe? Que entende esse lugar como um espaço cultural, de aprendizado. É um artista. Eu acho que só um artista consegue compreender o outro artista, as suas necessidades. Fora isso, seria muito difícil, porque... são todos os meses feijoada, né? E primeiro sábado do mês tem feijoada Portela, e agora já começou com sorteio, e aí já começa com a sinopse do enredo, e daqui a pouco corte de samba, e a gente apresenta o corte de samba, e isso vai o ano todo. E paralelo a isso, né? Eu comecei a querer me ver em outro lugar dentro da escola de samba. E me apaixonei, são duas coisas que eu sou apaixonada, quer dizer, na verdade são três, né? São três coisas que eu sou apaixonada, que é pelo carnaval, né? Por pessoa e comida, eu amo cozinhar. Aí eu pensei e falei, bom, eu acho que o samba ele puxa muito, né, assim, da minha obrigação de estar ali, de não ter uma outra vida, porque é muito difícil você conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional do samba. As pessoas não fazem ideia o quanto o samba ele te suga, né? Por isso que a gente fala que dentro da escola de samba é uma outra família, porque eu acabo estando mais dentro da Portela do que dentro da minha própria casa. E aí eu amo pessoas também, eu amo conviver com gente, com pessoas e conhecer história e de uma certa maneira também ajudá-las. E aí eu falei, então eu vou fazer serviço social, né, que é uma área que eu acabo tendo um conhecimento maior e consigo trabalhar naquilo que eu quero, que é cuidar dessa comunidade. E eu sempre reclamei muito sobre essa questão da gente não fazer nada, as pessoas não conhecerem o carnaval depois do carnaval. Então, quem são essas pessoas depois do carnaval? Assim que surge a Oficina de Arte Paulo da Portela, que na verdade é uma maneira também de se manifestar, sabe? Se colocar. E aí eu comecei com teatro, com canto, né? Que eu falava assim, bom, a gente tem que ser a Beyoncé do samba, que era um apelido meu que colocaram, por causa do cabelo que eu usava no início, né? E eu falava isso, a gente tem que ser a Beyoncé do samba, né? Porque a gente tem aqui uma escola de samba, que é uma escola, né, onde na verdade a gente tem que ensinar, onde a gente aprende, e isso não tem muita prática, na verdade, né? Na hora mesmo de você ter projetos sociais que vão ensinar não só a prática, mas a didática, a história, que é importante, que isso faz toda a diferença na hora da gente se posicionar e defender o que a gente faz, a gente não tem. Então eu comecei a olhar, né, num todo, as necessidades do que estava precisando para poder, como é que eu vou usar a palavra correta, para poder que as pessoas valorizassem mais esse espaço e para que a gente pudesse também entender esse lugar que a gente ocupa. Exato. Porque a gente não sabe o lugar que a gente ocupa, né? A gente não entende a força que a gente tem e a gente só vai entender essa força depois que a gente ocupa esse lugar como rainha de bateria, eu falo que a rainha de bateria é o Exu da escola, né? Ela é a voz da escola. Então, eu acho que esse lugar
que eu ocupo hoje faz com que eu comecei sozinha a aprender algo que eu não sabia. Então é muito difícil. Eu falo para elas assim, olha, é muito difícil você aprender sozinha. Né? Ninguém nunca falou que eu precisava saber determinadas coisas para estar nesse lugar, que eu seria cobrada, né? Muito cobrada. E principalmente você, como rainha de bateria da comunidade, você precisa falar pela comunidade. Claro. E surge essa oficina exatamente para dar esse espaço para essas pessoas, para que elas possam não só ser vistas no carnaval, mas trabalhar com a arte durante o ano todo. Então, o pontapé inicial foi esse pensamento. Aí ela foi muito corajosa, que ela começou isso em 2021, a gente estava ainda, todo mundo estava tomando já vacina, né, da Covid, mas estava todo mundo de máscara na oficina, né? Então, assim, ela estava em casa, podia ficar em casa, resolveu juntar alguns amigos e fazer esse projeto, né? Nessa época eu estava mais acompanhando do lado, assim, perto, mas eu não fiz parte nada do projeto, porque ela quis começar com canto. Ela se baseou muito em musical, né? O que é uma escola de samba, né? É uma grande ópera, um grande teatro ali, né? Então eles estão cantando, eles estão dançando, eles estão atuando, tá pegando um papel, uma fantasia, né? Maquiagem. Estão fazendo maquiagem também, estão fazendo cenário também, porque eles recebem a fantasia, tem que fazer algum ajuste, alguma coisa assim, né? Então eles são ali artistas completos, né? E a Bianca fala, tá bom, mas eles não se enxergam como artistas, né? Então como é que a gente vai fazer para eles se enxergarem como artistas? Então vamos botar aqui uma preparação como se fosse um musical. Ele vai cantar uma hora, depois outra hora ele vai sair dali e vai dançar, depois vai sair dali e vai fazer teatro, né? Por isso eu gosto de falar que todo mundo ali da comunidade que está desfilando é um artista, né? É um artista. Né? Porque ele está pegando aquela música ali e transformando ela em dança e movimento. Né? Tá pegando aquela música ali e está cantando da forma que ele sabe cantar, com o coração. Né? Ele está falando que, sei lá, você vai ser um jacaré, então ele vai fingir que é um jacaré. Né? Você é uma abelha, ele vai fingir que é uma abelha ali. Né? Então ele vai entrar naquele personagem, vai se pintar. Né? E é o ano todo, né? O ensaio o ano todo. A Portela ensaia 2, 3 vezes por semana. Então esse artista está ensaiando esse tempo todo. Né? Então é arte ali o tempo todo, né? O compositor, quem está escrevendo samba enredo, é um poeta que está fazendo aquilo ali, né? Só que muitas vezes a gente tem uma visão deturpada disso porque pensa que o carnaval são 3 dias, tal, ele faz um desfile e depois vai embora para casa e se reencontra lá na frente, né? Mas assim, é que tem uma frase famosa do professor Luiz Antônio Simbas, né? Que a escola de samba não existe para desfilar, né? Ela desfila porque ela existe. Então, primeiro ela existe, né? E aí o desfile é só uma das vertentes dele, que pode acontecer ou não, né? Que pode ganhar ou não, né? Então, assim, ganhar, sair em primeiro, segundo ou terceiro lugar, acaba sendo de menos. Né? Quem está vendo de casa, como eu falei, né, no papo, né, assim, eu estava vendo de casa. Então, de casa, para mim, aquilo ali é uma competição acirrada e tal, que tem que ganhar o melhor e tal. Mas, durante um ano, é um trabalho artístico enorme, fundamental, né, que é pedagógico para esse pessoal. Né? Além disso tudo, é pedagógico. Né? Ensina a você ter um outro olhar sobre a vida, um outro olhar sobre a música, um outro olhar sobre o samba, um outro olhar sobre a comunidade, somente sobre o teu território. Né? Então, para mim, isso é essencial. Né? O desfile acaba sendo, no meu olhar, acaba sendo de menos, nesse sentido. Que tem outras questões envolvendo, né? Que é 1 hora e pouca, é um dia, que tudo pode acontecer, pode chover, enfim, várias coisas podem acontecer. É o maior ali. espetáculo da Face da Terra. Você falou que quando começou, você queria que eles tivessem essa consciência de que aquilo é uma arte muito importante, né? E esse impacto você vê hoje, que eles reconhecem isso no projeto, sim. Deles? Quem faz parte do projeto, sim. Legal. Né? É engraçado que a gente fala que nosso projeto ele atende de 12 a 100 anos. E o que é mais prazeroso é ver essas pessoas que desfilam há anos na Portela, muito mais tempo do que eu, e elas se sentem hoje artista completo porque elas cantam, elas fazem parte de alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente conseguiu atingir com essas aulas, com essas oficinas, com essa família, né? Atingir lugares que essas pessoas tinham
escondidos, sabe? Que não podiam. São vários relatos, assim, tipo, meu pai não deixava eu desfilar porque falava que lugar de mulher não é dentro do samba. Então, várias queriam cantar, várias queriam dançar, várias queriam ser passistas, rainhas, e foram ali oprimidas, né? Elas não foram permitidas a fazerem aquilo. Então, e aí a gente consegue tirar isso, sabe? Libertar elas de alguma maneira, e isso é gratificante demais. A gente tem um trabalho, né, pedagógico, a gente tem um trabalho social, a gente tem um trabalho de transformar as pessoas em artistas. Elas precisam entender, né? Elas precisam entender esse lugar, a sua importância dentro do carnaval, dentro da sociedade, naquilo que ela faz. Tipo, eu não sou maior do que um componente de uma escola de samba, né? A gente soma para o grande desfile, então é isso. Eu tenho meu papel, mas o papel dela também como componente, né? Como componente de uma ala é tão importante quanto o meu à frente da bateria. Então é esse lugar que eu quero que eles entendam. Caraca, eu acho muito bacana ouvir vocês falando e, assim, posso dizer que estamos entre educadores porque vocês estão promovendo uma ação efetivamente educativa. E quando eu estou falando de educação, eu estou falando de educação no seu sentido mais lato possível, do educar mesmo, do guiar para fora de si mesmo, de fazer com que o indivíduo tenha a percepção desse todo, da coletividade. E é muito importante a gente falar, quando a gente fala, sobretudo, de samba e de cultura, né, afrodiaspórica, que a gente está falando de um processo de luta, de ressignificação, de disputa pela cidade, pelo espaço da cidade. E uma disputa que, infelizmente, foi marcada por uma trajetória de segregação. Né? Então, essa potência associativa que se torna a escola de samba, ela é porque precisa que todos tenham uma força coletiva, né? Então, é muito bacana ouvir a Bianca trazendo e o Virgílio trazendo isso como educadores mesmo, com essa ideia que é social, mas que, acima de tudo, é político pela sua própria existência. Nós temos que estar nos apropriando desse espaço, esse espaço é nosso. Só que é muito contraditório saber que na nossa sociedade, durante muito tempo, se criou estigmas, né? Estigmas negativos com relação ao mundo do samba, né? Como o artigo vadiagem, como, né, a segregação espacial, de não poder ter samba nas circunscrições centrais, dos delegados que combatiam esse processo. E eu acho muito bonito mesmo ver hoje, pela voz da comunidade, por projetos como o seu, o teu protagonismo, primeiro como mulher negra, primeiro como mulher da comunidade, trazendo essa devolutiva em volta em um projeto de educação, né? E aí eu quero trazer um pouco para esse campo da educação. Por que é tão importante a gente falar de outras gramáticas, além da gramática oficial, além da escola? Por que é tão importante falar através da gramática do corpo, da gramática da territorialidade, da gramática do tambor, né? Desses sentidos que fazem a gente ler o nosso espaço. Quero que vocês me digam como é que o projeto de vocês contribui também para que essa garotada, e eu estou falando isso porque eu fui lá dar uma contribuição falando de história do lugar, como é que é importante vocês trazerem temas como esse que extrapolam em muito essa visão que pode estar circunscrita apenas ao mundo do espetáculo, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, de onde é que saiu esse projeto político, pedagógico, já que vocês falaram de pedagogia, da formação, né, ali no Núcleo de Arte Paulo da Portela. Como é que vocês concebem? Vocês sentam, vocês pensam, não? Eles têm que ter a aula de história também, tem que ter cultura. Como é que sai essa vamos dizer assim, essa gama de ações que vocês oferecem para eles? De onde é que sai essa ideia? Eu na verdade, né, quando o Virgílio falou que a gente trabalhava em cima de um musical, né, de formar pessoas para ter mais conhecimento artístico, eu sentia a falta da literatura, né, eu sentia a falta da história. Né? Isso me afeta até hoje, né? Mas aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu, como uma pessoa escorpiana de Ansan, gosto de tudo para ontem, né? Mas eu vou me acalmando e vou vendo que realmente, né, no convívio a gente vai aprendendo. E aí que entra, né, o Virgílio nesse papel aí, né, de trazer a literatura, de trazer esse conhecimento literário da história do carnaval, não só do carnaval, mas de outras histórias também, para que a gente possa fortalecer isso, né? Então, a gente não tem essa visão dentro das escolas de samba. As escolas de samba não tem essa visão, eu não sei, né? Eu não sei se... eu penso em várias coisas, né? E várias coisas também que pode também levantar, uma crítica também, mas assim... Ao mesmo tempo, eu acho também que as pessoas querem que a gente esteja parada somente naquele lugar onde nós estamos hoje.
Então, talvez alguns conhecimentos, algumas coisas que foram tiradas da gente, né, que na verdade é obrigação da escola de samba, no mesmo projeto que você foi lá, que você deu uma aula, a gente tem que estar fazendo isso constantemente dentro das escolas de samba. Porque como é que você quer que a Portela dure mais 100 anos, ou outras escolas, 90 e poucos anos, se você vai deixar a história morrer? Sabe? O que mantém a Portela viva é realmente isso. É que a gente tem orgulho da nossa história. Tem orgulho de falar que nós somos filhos de Paulo da Portela, de Caetano, de Rufino, né? De grandes outros aí, todos prazeres. Grandes outros dentro do carnaval e dentro da Portela que fizeram o que faz hoje. Sabe? Que fizeram a Portela ser o que ela é hoje. Tanto que a Portela tem a sua marca, né? De andar sempre bem alinhada. Então, eu acho que como a gente vai contar essa história, né? Quem vai ser o responsável por contar essa história? Então, é onde entra o trabalho do Virgílio, né? Que é trazer a literatura, que é trazer a dança. Eu trabalho a dança movimentando o corpo, né? E ele tira do meu corpo e coloca nas palavras, né? Através disso. Então, acho que é muito importante. É o casal perfeito, bonita, né? cara. Não, porque assim, na verdade, eu sei falar com o meu corpo, né? Então, para mim é muito mais fácil me expressar através da minha dança. E ele já consegue captar o que o meu corpo fala através das palavras, né? Então, da escrita. Então, acho que isso é importantíssimo. E, na verdade, a gente entender que esse casamento, né, da manifestação do nosso corpo da dança também ser uma manifestação através da escrita é muito importante. Então, acho que a gente vem criando, porque é muito difícil o jovem querer ler, né? O jovem querer, hoje em dia, com a internet, então mais difícil ainda, eles acabam focando em outras coisas que não são importantes. Mas, assim, eu falo para eles, daqui a 20 anos vocês vão sentir falta disso. Sim. Vão sentir falta desse trabalho, né? E vocês vão querer estar nesse lugar que eu estou hoje, porque eu falo que eu estou rainha, não vou ser rainha a vida toda, e eu quero ocupar outro lugar dentro da escola de samba, né? E para que isso aconteça, eu preciso ter outros conhecimentos que além da dança, né? Isso, para pensar, né, tem uma conta que ela acaba não batendo mais, né? Porque você tem a velha guarda que vai deter esse conhecimento, vai guardar esse conhecimento da escola de samba. Mas as pessoas vão partindo, né? Parte Paulo da Portela, como é que a gente faz? Por mais que um ou outro escreva algum livro, o livro não é capaz de captar coisas que estão além do material ali, né? Parte Candeia, o que a gente faz? Parte o Mestre Monarca, o que a gente faz? Né? E aí fica esse ato, né? Porque está vendo um outro grupo mais jovem, e aí quem vai passar esse conhecimento? Então, a ideia é essa, né? É trazer um pouco de teoria dali, que se falava, que se conversava com os mais velhos sabiam, falavam com a gente, né? E hoje tem esse ato de que as pessoas estão chegando e está muitas vezes na prática, né? E se esquece da teoria, né? Então, o que está por trás daquilo ali, né? Quando a gente está cantando um samba enredo, o que quer dizer aquela frase ali, né? Qual é a relação daquilo ali, né? Quando está falando, né, a Senhora da Conceição, por que está no fundo também está falando de Oxum, né? Então, assim, como é que é isso? Quando não está falando de São Sebastião, mas a bateria está tocando Proxóssi, como é que é isso? Então, essa teoria, né, como foi, o que é batismo, como é que foi esse batismo, né? Para que se deve isso? É importante para eles. E quando eles têm... No início, assim, quando a gente não sabe que é importante. Depois que falam para a gente, falam, nossa, como eu fazer isso, eu não sabia, né? Então, a gente acaba não ensinando, né? A gente não tem esse papel de ensinar, olha, agora você vai aprender algo que vai mudar a sua vida. Não, eles tomam uma consciência de algo que eles já fazem, né? E isso é super importante, porque a gente está empoderando, de certa forma, né? Essa palavra às vezes é muito ruim, mas a gente está dando a eles uma ferramenta para poder estar mais completo no exercer sua arte, né? A Bianca falou dessa questão de me chamar para fazer samba e literatura, mas foi uma coisa mais engraçada, porque é o seguinte, eu sou doutorando em comunicação na UERJ, né? E aí foi logo no início do curso, eu peguei uma disciplina para fazer que é chamada Comunicação e Indústria Cultural, né? Só que meu projeto de pesquisa tem a ver com saúde, né? Aí eu pensei, saúde e tecnologia. Aí eu falei assim, como é que eu vou falar sobre saúde, tecnologia e indústria cultural? Não tem. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou falar de samba, sim, que tem tudo a ver, né? E aí, na época, eu fiz um artigo, né, refletindo se o samba de escola de samba era um produto ou era uma cultura, né? Porque, de um certo
ponto se vende como produto, né? A Globo vai transmitir, tem isso, tem um desfile, tem um ingresso. Vamos aumentar a quantidade de dia para conseguir mais dinheiro para as escolas recebem, tal. Mas será que também na cultura, né? Se as pessoas se unem, né? Cuidam uma das outras através do samba, através de histórias, através do corpo, né? Então, eu queria discutir um pouco isso. Aí eu discuti, fiquei 6 meses lá fazendo essa disciplina, estudando, fazendo o artigo. E aí, no final... Mandei, foi aprovado. E a Bianca chega assim, tudo bem, legal, né? Você aprendeu tudo isso, mas por que você não ensina isso? Caramba, ó. Né? Minha vida é uma sacudida boa, né? Importante, né? E aí aquela coisa assim, né? Cerveja, onde é que eu botei? Tu me deu uma cerveja. Eu tô tão emocionado que eu não sei onde eu botei esse. Então, como dizer não pro mozão, né? Como é que falar pra ela não, assim, né? Quando faz assim, você vai pensar, falei, tipo assim... Aí eu tava assim, não é falar, uma coisa é escrever, porque assim, o escritor, né, e o pesquisador, né, ele tá na zona dele de conforto na escrita, ele vai abrir o livro, vai ler o artigo, vai passar a noite lá, a madrugada lendo, vai escrever, tal, vai corrigir o português, vai formatar e vai entregar, pronto. Mas outra coisa é sala de aula, com outras pessoas que sabem mais do que você. Porque tem 30, 40 anos lá e não tem como competir se eu não tenho 40 anos de vida. Né? Então, assim, que papel eu vou estar fazendo ali, né? Então, teve uma certa desconstrução, né? Então, bom, eu sou o mediador aqui, porque eu estou com conhecimento aqui de livro, conhecimento material, que alguém escutou, pegou, escreveu algo, que pode ser verdade ou não, até então uma ficção, né? E eu vou falar com o pessoal que viveu isso, ou que já escutou outras histórias que são paralelas a isso, né? E a gente começou a falar de samba e literatura, eu falei, então tá bom, vou para a parte talvez um pouco mais tranquila, que eu vou falar sobre história do carnaval. Aí peguei, comecei, primeiro ano foi a história do carnaval, a gente fez lá. Só que na minha sala de aula tinha um carnavalesco, tinha uma tia baiana de 40 anos baiana, tinha compositor de samba enredo. E eu me meti nisso no meio. E a aula não era minha, a aula era nossa. A gente conversava. Olha, eu não concordo com isso, eu acho que funciona assim, eu acho que esse livro está escrito errado, eu não vejo dessa forma. Então foi uma grande catarse, assim, uma grande desconstrução também desse saber, né? Como é que é esse saber, né? Será que pertence a quem escreveu aquele livro? Será que a vivência também não é importante, né? Então, essa foi o primeiro ano dessa oficina. Depois a gente continuou, né, com o enredo que a gente teve um defeito de cor, que aí foi até no dia que eles lançaram o enredo, né? Eu não tinha lido o livro em defeito de cor ainda, né? A autora estava do meu lado, eu não sabia. Aí eu fui ver, assim, a autora, sabia o nome, né? Você sabe o nome do autor, mas assim, quem é? Eu fui ver, ela estava do meu lado, pedi logo uma foto. Aí, no mesmo dia que anunciaram na feijoada, eu falei, Bianca, a gente tem que ler esse livro. É samba e literatura, né? A Portela vai falar sobre um livro, né? Na verdade, isso é a resposta do Luiz Gama para a mãe. Sim. Mas assim, vai ser baseado no livro, a gente tem que ler esse livro. Só que com certo receio, porque o livro tem quase 1000 páginas, né? Uau. 950 e tantas páginas. E é pesado. E é pesado. A gente abriu inscrição para o curso, tivemos 50 pessoas inscritas. Caramba! 49 eram mulheres. Caramba! Na maioria ali do subúrbio, Madureira, Oswaldo Cruz. E a gente leu esse livro até o final. Até o final. E, além disso, depois fizemos ainda uma leitura online, né, para algumas pessoas que não podiam estar aqui, né, no Rio de Janeiro, em Madureira. A gente fez 3 encontros online e elas leram esse livro durante um ano e muitas mulheres ali nunca tinham lido um livro. Primeira experiência. Primeira experiência, já subiram o Everest. E foi maravilhoso nesse sentido. A Ana Maria foi lá, tiramos fotos, aparecemos, fomos na Bienal, fizemos o circuito da herança africana, Pequena África. Então foi algo que bombou a oficina, né, nesse período. Eu acho que foi o que a gente precisava ali, né? Um defeito de cor. Foi o que a gente precisava realmente para... Olha, a gente está no caminho certo. E aí ter Ana Maria, né? Ter Ana Maria ali, foi um dia bem emocionante. Todo mundo, elas choravam, sabe? E elas se viam no livro, assim, porque você fica pensando assim, gente, minha tataravó, minha bisavó passou por isso, né? E como foi? Então, isso passa um filme na sua cabeça. E foi linda essa turma, a gente... É como se tivesse apresentado um novo mundo para elas, né? Foi. E desde então vocês impactaram a vida de todo mundo. Não, e elas não largam mais, não largam. Diz que tem uma legião aí fiel, assim, sabe? Elas ficam, quando vai voltar? Quando vai voltar o curso? Eu falei, gente, calma que a gente vai, né, descansar um pouco, né, férias. A gente também precisa. A gente precisa, até para poder pensar o que você consegue trazer de novo, né?
E elas ficam assim, não, Virgílio, não sei o quê. E ele também está trabalhando com elas agora um livro, né? Ele quer fazer um livro com a história dessas mulheres também. Olha, que legal. E elas estão super empolgadas, assim, elas são muito apaixonadas, né? A gente pode dizer que hoje a família aumentou. A gente abriu a inscrição... Bianca vai beber? Não. A gente abriu a inscrição semana passada. Vai né? até quando a inscrição, Bianca? A gente que fecha... Na verdade, a gente está fechando hoje, né? Não vai ter mais Não sei, prazozinho, pode não? ser que, por exemplo, porque tem turma que não dá pra gente... começar, porque tem algumas turmas que vão ser só 4 meses, né? E aí depois a gente vai trocar por outra oficina. Sim. Então, por exemplo, trança e maquiagem, né? Não tem como você entrar na metade. É verdade. Tem que senão pegar o processo você tem que desde o pegar o começo. processo, né? E a gente também tem um número de pessoas. Por exemplo, canto, a gente tem uma sala que cabe mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Então, não pode ser mais do que isso, porque senão o professor também acaba não conseguindo dar conta, né? E a gente não consegue finalizar o que a gente quer. E também uma das surpresas que a gente teve no projeto foi canto, né? Porque a gente recebeu esse enredo através do Milton, que foi o nosso enredo esse ano, Milton Nascimento. E aí a gente fez a gente voltou com a aula de canto, que a gente tinha parado. E eles fizeram lá o lançamento do enredo, né? O lançamento do enredo, cantaram no palco com o Milton Nascimento. Olha, você imagina. Começaram pouco. A gente tá botando no currículo. Eu cantei com o Milton Nascimento. Você sabe que... Comecei mal, assim, né? E elas falam assim, não, agora eu quero cantar no Maracanã. O projeto deu pouca oportunidade, né? É isso, Olha, né? viu? Acho Isso que é bom que bota elas que nada é impossível, Nada né? é possível, Um sonho, sim. Isso é muito legal. Sim. Cara. E é legal, porque assim, a gente tem uma turma com várias, né, pessoas de várias idades diferentes, e uma cuida da outra, né? As mais velhas cuidam das mais novas, e as mais novas cuidam das mais velhas quando é preciso. E isso é legal, essa troca, né? Uma porque família, né? Como se não fosse. quis colocar idade, porque eu acho que você não tem idade para você fazer, para você sonhar, para você aprender. Não existe isso. Não tem idade. E o livro, né? Não, eu vou chegar no livro, mas eu tô aqui. Eu confesso que eu tô impactado com tudo que eu tô ouvindo. E é impressionante como você tem uma conjuntura, né, que favorece, que também tem toda uma ancestralidade operando para que isso aconteça. Mas eu tava pensando aqui, né, de 2020 para cá, principalmente, se você for ver os enredos da Portela, passando pelo Guajupiá, passando pela tradição tupinambá, passando por uma tradição oral fundamental, a gente está falando de oralidade, a gente está falando de ancestralidade, e isso se reflete numa prática, né, nessa prática pedagógica, mas nessa prática que traduz a poesia, né, como um elemento da arte cotidiana, para as pessoas terem acesso. E aí, quando vocês estavam falando nisso, e eu fiquei muito impressionado com esse viés poético, né, da Bianca, falando que o Virgílio tem capacidade de traduzir, né, essa poesia toda que ele vivencia, eu sempre acho que, de fato, o elemento mais significativo que a escola de samba, e eu estou falando já especificamente da escola de samba, tem para oferecer, é essa poesia e essa capacidade de ressignificar a vida, de interpretar o nosso cotidiano, de transformar, né, a moradora da comunidade em alguém que está cantando do lado do teu ídolo, alguém que almeja cantar no Maracanã. Eu acho que isso é maravilhoso, é você mostrar que existe essa possibilidade de romper essa brecha que durante muito tempo se segrega, né? E eu acho que a poesia tem esse elemento transformador. E eu queria saber do Virgílio especificamente como é que você incorporou esse agente da tua produção, né, que é a poesia, nas oficinas. Como é que foi essa recepção dos meninos e como é que você trabalha com a literatura, mas especificamente com a poesia dentro da literatura nas oficinas? Então, com a poesia, acho que no primeiro ano que eu comecei a falar sobre a história do carnaval, eu levei alguns contos e levei também alguns poemas, né, junto com eles, assim, né? E composições, né? Porque são poemas, né? Sim, evidente. E aí peguei algumas músicas, algumas letras de samba, e às vezes abria, né? Abria uma roda, botava uma roda, todo mundo em roda, botava a caixa de som no meio e começava com samba. E a partir dali vamos conversar, porque já... Samba enredo? Samba normal, samba que a gente escuta no dia a dia. Ok. Né? Então botava um samba lá que tinha a ver com a aula, que eles já escutavam, mas não tinham parado para pensar às vezes na letra, né? No sentido da letra. E a gente começava a falar, vem cá, o que essa letra quer dizer? Né? O que tem a ver isso? E aí começava pelo samba. Então todas as minhas aulas elas começavam pelo samba.
né? Que era uma forma de conectar, né? Porque eu não sei em relação a vocês, quando eu falo literatura, vem uma coisa assim meio velha, meio uma coisa assim meio penosa, intensa, uma coisa que alta literatura, uma coisa que alguém sabe o que é essa literatura, tá lá no mundo das ideias e vai baixar aqui e vai dizer que é literatura. Então, uma coisa inacessível no campo da cultura erudita, assim. E quando a gente junta samba e literatura, a gente quer suavizar a literatura. A gente quer falar, olha, trazer essa literatura aqui um pouco mais para baixo e vamos conversar sobre ela. Então, assim, a poesia surgiu muito assim, né? Eu ia trazendo alguma poesia que eu achava interessante e trazia junto o samba. O samba ajuda muito porque é em si uma poesia, uma né? crônica, né, do cotidiano, muitas vezes. Uma crônica do cotidiano. E vai trazer aspectos que são do ser humano, né? Que é alguma alegria, alguma denúncia, alguma tristeza, né? Então começou assim. No Defeito de Cor, eu já comecei a trazer, por exemplo, Conceição Evaristo. Sim. Né? Trouxe algumas autoras de fora do Brasil, né? Nigerianas. Então fui trazendo alguma coisa que tivesse em relação à temática, né? E no ano passado a gente começou a discutir sobre a escrita, né? Porque eu pensei o seguinte, tudo bem, subimos o Everest, lemos já o Defeito de Cor, né? Eu mesmo tive que ler 5 vezes, né? Então aquela coisa que a gente fala, o professor é o que mais estuda, é o que mais aprende, porque imagina, eu tive que ler o livro 5 vezes para estudar, para falar e tal. E aí a gente falou, não, tudo bem, já fizemos essa parte. E muito influenciado pela Ana Maria, né? Porque ela falou, olha só, Virgílio, eu acho que o meu papel hoje, né, é auxiliar outras mulheres a escreverem. Eu já escrevi minha obra, Um Defeito de Cor, que tem outras coisas que eu quero fazer, mas hoje eu vejo meu papel como potencializando outras mulheres que não se enxergam sendo escritoras. Né? Isso me tocou muito. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer uma oficina e eu quero que você vá lá e ensine elas a escreverem, né? Fale sobre a escrita. E aí, ano passado, começou isso que eu falei, tá bom, já lemos, agora deixa o livro para lá, agora vamos escrever. Né? Vocês têm história, né? Vocês têm toda a capacidade de escrever e a história de vocês é interessante. Né? Então vamos escrever, seja um conto, seja uma poesia, algo que passe na vida de vocês, e vamos tratando isso daqui, lapidando, para que a gente escreva um livro, saia um livro. Então a previsão é de sair um livro esse ano, né? A gente vai fazer um sarau, mandar um convite também para vocês. Poxa, com certeza. E aí a ideia é essa, vamos agora escrever essas histórias. O campo das escrevivências. É isso, o campo das escrevivências. Né? Vocês vão quebrando, né? Vendo que é possível elas chegarem onde elas quiserem. Onde elas quiserem, sim. Tudo. Porque quando escrever um livro... É muito isso que o Rafael traz também, né? Essa questão do subúrbio, essa questão da periferia, essa questão... Ela fica deixada de lado das artes, né? Como se fosse uma região do Rio de Janeiro que não pudesse ter arte. Só violência, a pessoa só fala de violência. Né? Tipo assim, os teatros, a grande maioria, estão na Zona Sul, né? Os cinemas estão na Zona Sul, as casas de arte, museu e tal, estão na Zona Sul. Então o que sobra? Mas a arte gente? Que vai para fora é do subúrbio, né? Que é o subúrbio, samba, é a feijoada. E aí a gente tem que trazer isso daqui. Vem cá, vocês são capazes de fazer teatro, vocês são capazes de escrever um livro, vocês são capazes de fazer isso. E vocês não estão perdendo para ninguém. Vocês têm que colocar isso para fora, vocês têm que escrever, né? Então, e é difícil porque é meio que um trauma, né? É um trauma, porque eu já tive, acho que todo mundo passou por esse trauma, eu não escrevo bem, eu não sou bom em poesia, porque fizeram você ler na 5ª série Camões, né? E aí, né? E aí eu acho poesia horrível e tal. A gente tem esse trauma, e como é que a gente vai destraumatizar, que é uma coisa impossível, né? A gente vai tentando caminhar e falar, não, você pode, você consegue, você escreve algo, leva um tempo, mas é o nosso papel, né? Não dá pra gente ficar... É possível, né? É possível, né? É possível. Acho que esse conhecimento tem que circular. Né? A gente tem que ir lá, captar o que estão fazendo. Estão fazendo isso aqui de legal? Vamos fazer aqui também. Né? Vamos escrever também. Né? Por que não? E isso transforma, né? Transforma toda uma sociedade que está ali, né? Sim. E os novos que vão vir já vão saber que desde pequeno aquilo é possível. Isso é encantador. E você joga para outra esfera do campo da disputa narrativa a história. Porque a história ela não é uma verdade absoluta, ela é uma brecha de possibilidades interpretativas. E quando você dá a caneta para alguém e fala assim, olha, você é o protagonismo da sua própria história, vai lá, escreve, fala o que você tem para falar é importante, e o que você tem para falar é comunitário, tá aqui, a gente está produzindo isso junto. Eu acho que isso sem sombra de dúvidas, eu posso estar sendo utópico na minha perspectiva de educação, mas eu acho que isso é o grande papel da educação, né? A capacidade de fazer o cara se tornar um sujeito crítico e produtor da sua própria história, do seu conhecimento. Eu lembro que na primeira aula eu meio que botei um pouco de terror. Falei assim, você sabe que isso, você sabe
Você sabe que eles falam do carnaval, sabe que eles falam do samba, né? Vocês escutam o tempo todo, né? Que o samba não é lugar de gente boa, que o samba tem isso, o samba tem aquilo, que nem você falou no início do sambista, do malandro, da passista e tal. Eles vão continuar falando se você não falar o teu outro lado. Se você não contar que carnaval é o ano todo, essa ficção que foi inventada, que não foi por acaso, tem um sentido, né, de minimizar o samba, de minimizar o carnaval. A escola de samba é a escola de bicheiro, não sei o que lá. Então, se você não contar o outro lado, né, ninguém vai contar. E eles vão vencer, né? A história que a gente sabe é dos vencedores. Eles já estão vencendo. Então você tem que entrar nessa disputa para vencer também. Não quer dizer que a gente vai conseguir colocar teu livro e tal para ser o mais best-seller, mas você vai entrar nessa disputa. E o importante é isso, o resultado é você entrar nessa disputa. Tem uma outra narrativa que vai contar lá que você é mãe de uma passista, e aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite você faz bolo e você vende esse bolo para poder comprar um sapato para sua filha, porque é o sonho da sua filha. E a sua filha está lá, estuda todos os dias e ela tira a melhor nota porque ela tem que estar na escola de samba, tem que estar matriculada e tem que passar de ano. Senão não desfila. Senão não desfila. Então você tem todo um circuito aqui educativo, né? E na educação na melhor coisa, de potência de vida, né? De um ser humano melhor, né? Então você tem todo um circuito que ela tem que contar, porque senão quem vai saber? Né? Nossa, Caramba. que fantástico. E vai. Tanta gente que falando. Eu quero aproveitar que a gente está falando de publicação e produção, porque o Virgílio é um cara que trouxe, a gente soube disso aqui, né? Ele trouxe umas coisinhas aqui que ele publicou pra gente ver. Virgílio, você já tem quantos livros publicados? 5 livros publicados. 5, então tá indo pro 6º, né? Que tem uma organização coletiva agora do livro dos meninos do projeto, das meninas, então... Mas eu sei que tem 2 coisas aí boas que você trouxe pra gente, é verdade isso aí? Vamos dar uma olhada aqui? É o segundo livro, A Maria que não vai com as outras. Pô, olha só. Caraca. Virgílio, me fala uma coisa. Quem quiser ter acesso a essa tua produção, como é que faz? Te procura, sim, vai na editora? Procurar. Tem a editora, que é a Editora Chiado, e tem a Amazon, também tem esse livro. Mas lá. É bom procurar o cara direto, o editor, né? Com certeza que vai com autógrafo. Pode disponibilizar a tua rede pra gente, pra galera? Tem o @Virgílio Escritor, que é no Instagram, e tem o meu pessoal também, que pode ir lá, que é @MagalDevi. Opa, caraca. Descrição do vídeo aqui embaixo. Aí, Tom, você que é brabo, Tom. Do vídeo, já galera, bota aqui na descrição. E são todos esses 5 de poemas, né? São todos eles... São poemas. Eu fiz uma mescla que é um conto, só com uma linguagem, uma forma de poema. Você vai ver que ele brinca ali com a forma, com o formato. E é uma linguagem infantil, porque... é como se... A Maria, uma criança de 12 anos, que ela vai filosofar sobre a vida. Ela vai falar o seguinte, olha, eu procurei aqui algumas coisas que os adultos falam e não é verdade. Adultos falam muita coisa que, tipo assim, que não é verdade. Pra mim não é no dia a dia, né? Então ela vai questionar o que é dinheiro. Ela vai escrever aí 10 histórias explicando o que é dinheiro. Amizade. Ela vai escrever o que é amizade de acordo com a perspectiva dela, né? Ela não vai pegar... Papai, o que é amizade? Não, ela vai escrever o que é amizade de acordo com o que ela imagina que é. Preconceito. Ela vai escrever o que é preconceito. Então ela vai descobrindo isso e vai contando pra gente o que é, né? E aí no final ela faz um resuminho, um mini dicionário da Maria, né? Contando isso, né? E de uma forma bem lúdica e bem também engraçada, né? Caramba, gente, ó. Cara, eu já tô aqui abrindo e tô vendo aqui o protagonismo da Maria, ela já falando aqui, eu me chamo Maria, mas não vou com as outras, olha aí. Já começa bem. Eu vou comigo mesmo, eu gosto muito de entender as coisas, tanto que fico tentando entender os adultos, aí é complexo. Mas às vezes parece tarefa impossível. Pô, cara, olha aí. E eu vou pedir, já que a gente tá falando de contos, de temas, de poemas, eu vou pedir daqui a pouco você escolher alguma coisa pra você ler pra gente. Será que rola, Virgílio? Rola, sim. E o outro livro? Esse outro livro aqui já é um livro azul e branco só? poema. Sabe, né? Essas cores que vocês escolhem. Por acaso, né? Por acaso. E fiz o lançamento lá na Portelinha. Por acaso também. É um livro de poemas, são poemas de observação, autoobservação, autoconhecimento, né? E aí eu fiz Na época da pandemia eu comecei aquela coisa, né? A gente ficou pirado, assim, meio que em casa, né? Quem pôde ficar em casa, né? Em casa fazendo algumas coisas e vem isso, a reflexão sobre a vida, né? Então eu saía todo dia escrevendo alguma coisa, juntava. Aí depois desses 2 anos eu falei, esses daqui são melhores, então eu vou mandar para uma editora. E a Patois aceitou e aí lançou um livro com esses poemas, né? Tem um aqui que tem tudo a ver com o nosso papo, que é o papo de subúrbio, né? Opa!
Porque quem não sabe, eu nasci no Engenho Novo, né? E aí eu escrevi um poema que eu cito o Engenho Novo, eu cito o subúrbio, né? E falo um pouco também dessa vontade de voltar, né? Aquele lugar da infância, né? Então, depois que você é adulto, às vezes você fala, não, como era bom aquele local que a gente morava, né? E engraçado que depois de um tempo eu voltei lá onde eu morava, eu falei, nossa, era aqui que eu morava? A casa que eu morava, botaram um muro enorme, tal, tá diferente, né? Mas assim, a nossa memória é o que vale, né? Então, assim, o poema se chama Quintal, né? Opa, tá aqui. Um poema desse aí já pegou pesado, né? Começou assim, já pelou, Virgílio. Aquela casa na beira do rio tem história. No Rio de Janeiro, Engenho Novo, onde nasci. Tinha um cheiro açucarado da minha infância, móveis guardados a 7 chaves na memória, por cerdos inteiros que causam inveja em qualquer compensado. Pisos de taco, de enceradeira que faz barulho e que interfere na rede elétrica inteira. Tetos altos para poder sonhar. 3 plantas que não sei o nome, um quintal para abrigar o mundo. Eu brincava com meu pai e minha mãe. Subia nas pernas movediças de meu pai. Jogava a peteca azul com mãe. Aos poucos me afastei. Cheguei até a porta da sala, conquistei espaços, saí. Passei pela ferrugem do portão. Entrei no 457, mudei de CEP, troquei de anos, afastei demais. Construí-me de ausências, perdi. Papai, mamãe, quero voltar. Me peguem no colo. Quero carinho afinal. Vamos brincar com o que sobrou de nós naquele nosso quintal? Caraca! É bom que transporta a gente, né? Nossa. Cara, a casa dos meus avós era de taco, a casa que eu crescia. Sim. E eu ficava brincando quando a minha avó encerava, de ficar em cima da enceradeira pra poder... grande, né? Indo pela casa, cara. E a parada da enceradeira atrapalha tudo. A televisão já era, né? Pô, só a enceradeira... Quando tu ligava, ela saía andando assim, né? Gente, e vem dessa experiência que uma vez eu cheguei e eu falei, vem cá, vou passar por aquela rua onde eu nasci, né? Que era General Belegardi, ali no Engenho Novo. Sim. Aí eu passei ali, tem um rio, aí era a casa bem... Eu lembro que enchia o rio às vezes, a gente ficava com medo de não dar e tal. Nada muito diferente que acontece hoje, né? Sim. E aí eu fui ver, botaram outro portão, tinha um muro alto, já tinha uma outra configuração que era diferente dali, né? E aí aquilo fica na nossa memória, né? Eu vi assim, nossa, então é algo meu, né? Só meu, né? E aí eu vou escrever uma poesia sobre isso, para guardar esse momento, né? Esse momento dessa infância. E é bonito que esse rio que o Virgílio está citando é o rio Iacaré, ou Jacaré, né? O rio do Tupinambá, sinuoso, torto, que sai ali do vale entre a Serra do Andaraí, né, do Rio do Morcego, e a Serra dos Pretos Forros. Então ela abre um caminho ali na nossa história afrodiaspórica. Esse rio conectava Guanabará até o sopé da Serra dos Pretos Forros. Então tem essa poesia também que está aqui contida na própria história espacial do teu texto. Que lindo, cara. Se eu conhecesse ele antes, tinha botado isso também. Nada que não possa fazer, né? Botava esse rio também. E vem cá, ó, vamos lá. Além da Maria, que não vai com as outras, e além do Mar em Mim, você tem outros livros. Quais são os outros títulos? Você lembra de todos? Eu tô perguntando porque às vezes eu não lembro dos meus. Não, sim. Correto, sim. Estado de Poesia, o primeiro. Estado de Poesia foi o primeiro. Que ano, Virgílio? Foi em 2007, eu acho. 2007 não. 2015, eu acho. 2015, isso, 2015. E foi o primeiro, foi um que eu, na verdade, eu tinha algumas coisas separadas e tal, e nunca publicava. Coisa de gaveta, né? A maioria dos escritores fazem isso. Mas você já tinha esse hábito de escrever? Como é que surgiu isso? Tinha esse hábito tinha esse hábito de escrever. Eu pegava, escrevia alguma coisa, mas ficava guardado no computador mesmo. Eu deixava lá guardado. E foi engraçado porque como surgiu essa vontade de escrever, é uma coisa bem, bem inusitada, porque... Eu trabalhava numa empresa, né? E na época eu tinha um chefe, um gerente lá que entrou, mas assim, foi num cargo meio que assim, político, né? Entrou pela janela e tal. E começou, e entrou lá e tal. E aí depois eu saí, ele saiu e tal. Eu encontrei com ele no local e ele falou assim, aqui, eu escrevi um livro. E ele escreveu um livro do que eu trabalhava, que eu tinha conhecimento. E até então ele não sabia, ele caindo lá de paraquedas e tal. Aí eu falei assim, Virgílio, ele que não entende nada, chegou, fez um livro que você passou 10 anos trabalhando. Você, com um montão de poesia guardada, tem medo de publicar.
Aí ele foi meu anjo, né, nesse sentido. Que a partir dessa história eu refleti sobre esse de guardar livro, né? Não tem por que guardar livro. Vamos mandar para algum lugar, vamos mandar para alguém. E se não quiser, a gente mesmo publica, porque é só chama a família, cada um bota um pouquinho ali e vamos publicar. Essa é a ideia, e isso que eu tento passar também quando a gente vem para a oficina Paulo da Portela. Olha, não sei se a gente vai conseguir editora, mas a gente faz uma vaquinha aí e a gente consegue, né? Isso daí é de menos. Eu quero chegar nesse ponto, mas antes eu quero saber os outros livros, quais são os títulos? Tem a Maria que não vai com as outras, tem o Mar em Mim, tem o Beco Sem Saída. O Beco Sem Saída não foi o primeiro. O primeiro não, foi o Estado de Poesia. Estado de Poesia, o Beco Sem Saída. A Maria que não vai com as outras, o Beco Sem Saída, o Mar em Mim e o... Estado de Poesia e tem faltando aquele cinzinho. Vai sair. Eu vou lembrar. Chama ele. Agora, eu quero pegar um gancho aqui. Você falou que de poesia, de escrever, de se manifestar através da escrita. Você já tinha esse hábito na família? Foi algo que você adquiriu no colégio? Como é que chegou a literatura na tua vida nessa trajetória aí? Sim, não tinha, né? Mas a gente começou a falar também de espiritualidade, né? Meu nome é Virgílio, né? E é engraçado. já vem de literatura, né? Assim, já vem da literatura, então é uma coisa assim engraçada, porque já começa por aí. E é o nome do meu avô. Né? O meu avô, todo mundo fala que ele escrevia poesia. Caramba! Né? Mas eu nunca vi nada dele, Nunca achou nada dele? Nunca achei nada, né? Então, e nunca apareceu nada desse sentido. Mas falava, teu avô escrevia e tal. E aí meu pai fez essa homenagem, deu o nome do avô para mim e tal. E aí foi isso. Então, assim, não tinha, mas tem essa questão do meu avô que eu nunca soube, e até agora não sei. Não. Mas que ele escrevia, assim, eu perdi meu avô, tinha uns 6, 7 anos, né? Então eu não tive um contato de conversar, nem de nada. Mas a princípio, sim, meu avô, ele escrevia, mas não... Na época você sempre teve livros em casa? Sempre teve acesso? Não, isso foi uma coisa engraçada, porque a minha leitura era uma leitura obrigada, né? De escola. Né? Então, aquela coisa assim, olha, você vai ter que ler e tal, e senão vai tirar nota baixa. Eu era aquele que... Eu acabava fugindo um pouco da leitura. Eu fui ler mesmo quando eu lê bem, né? Quando... Que os meninos não ouçam isso. Não ouçam. Mas eu falo que eu ponho isso porque, assim, é o despertar, sim. Eu hoje falo porque, assim, às vezes você vê algum adolescente que não lê muito, mas não quer dizer que uma hora ele não vai despertar para isso, né? O meu despertou porque eu fui fazer engenharia elétrica. E eu não aguentava mais ver cálculo na minha frente. E eu estagiava em Campo Grande, né? E aí eu fazia faculdade de noite na Gama Filho. Aí saía do Engenho Novo 6 da manhã para trabalhar numa fábrica em Campo Grande, estagiar lá. Aí ficava 1h30, 1h e pouca no trem, de lá depois pegava o ônibus, era quase 2 horas de deslocamento para ir. Depois voltava para Gama Filho e Piedade, depois pegava de novo o trem. E aí era tipo para 4 horas e meia de transporte. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Né? E aí o primeiro livro que eu fui pegar foi Dom Casmurro. Né? Meu pai tinha uma coleção. Pô, o cara começa com Dom Casmurro, começa com a galera com o defeito de cor. Pô, você tá de brincadeira, né, cara? E aí que eu me espantei que eu vi lá em Engenho Novo. Eu falei, gente, eu moro no Engenho Novo, nunca vi as pessoas falando algo bom assim do Engenho Novo, né? Porque o subúrbio tem muito disso, das pessoas minimizarem o subúrbio, né? Não saber onde é que fica a casa de fulano, quem nasceu lá e tal. E aí aquilo ali me chamou a atenção, né? E tem toda a história de Machado que é simplesmente fabulosa. E a partir disso eu fui lendo, mas muito por isso, que eu não aguentava mais matemática, era muita matemática. Eu sentia que ele estava pirando em tanta matemática. E a literatura veio para balancear um pouco isso. E me ajudou. Então, quase toda semana, eu acabava lendo um livro. Esse tempo todo no trem, acabava lendo livro. Que me ajudou muito, porque... Outra coisa interessante é que eu consigo hoje estudar em qualquer lugar, porque se você consegue ler um livro dentro do trem, aquele pessoal vendendo um montão de coisa, você consegue fazer quase tudo, né? Então, eu consigo... a Bianca às vezes fala, como é que você consegue estudar, tal, você tem muito foco. Eu falei, meu foco foi construído dentro do trem. Na marra, né? Na marra, não tinha outra forma. Não sacolejar, não parar. E aí eu comecei a ler e comecei depois a virar um leitor voraz, assim, da literatura, começando a gostar e tal. Então, eu comecei a desenvolver esse meu lado de leitura nessa época. E aí, depois de uns 5, 6 anos lendo, veio essa vontade de escrever um livro, né? E de escrever algumas coisas. E foi assim, foi dessa forma. Eu me dei conta de que eu cometi um equívoco de não perguntar o endereço para quem quisesse escrever na oficina de arte, porque
né, as pessoas que quiserem conhecer. E outra coisa que eu acho importante que o Virgílio trouxe aqui na fala, e o que eu queria ouvir da Bianca também, que é a questão de como manter um projeto que é tão significativo como esse, né? Se tiver alguém que está assistindo e que quiser investir num projeto social com essa envergadura, com essa capacidade, como é que faz, Bianca? Como é que as pessoas que querem conhecer o projeto e que também querem colaborar de alguma forma podem acessar e procurar? Falar do endereço, tu já pode contar a história do local, né? Vamos pra Portelinha. Lá na Portelinha, né? Estrada Portela 446, não é isso? Isso aí. Você sabe melhor, né? A gente tinha que ter um podcast só ele falando a história da Portelinha pra gente poder aprender também, seria bom. E a gente tá lá de 6 às 9, né? Terças e quintas. Terças e quintas. Quem quiser ajudar. A gente chega lá, conhecer o projeto, eu acho que primeiro de tudo, né? Ver o nosso trabalho. E a gente também tem ajuda também lá do deputado Dionísio Lins, que dá um suporte a gente, né? Com os professores, dá uma ajuda aí, porque a gente precisa, né? Não tem como, assim. No início a gente fez tudo na cara e na coragem. Caramba. Mas conforme a demanda vai aumentando, né? E você quer trazer outros profissionais, então isso requer também uma ajuda. Mas a gente está legalizando tudo, né? Para poder entrar em lei de incentivo também, fazer outras coisas, criar de fato esse instituto que a gente possa conseguir, além disso também fornecer outra maneira das pessoas sobreviverem, né, os professores, né, ter uma renda mais fixa, né, um salário mínimo, né, muito mais, já é uma coisa que já ajuda esses profissionais, porque assim, a ideia é chamar pessoas que trabalham com arte, que fazem isso, que vivem disso, né? Para que a gente possa também valorizar essas pessoas. É muito engraçada a história da transista, né? Que ela é minha transista e também é ritmista da Portela. E ela sempre fez as minhas tranças e eu falei para ela assim, Luciana, você sabe dar aula? Aí ela, tudo é para colocar trança. Você sabe dar aula? Como é que ela faz, né? Aí ela, não sei dar aula. Eu falei, mas você vai dar aula. Ainda rolou uma capacitação aí obrigatória. Você vai dar aula, sim. E aí ela falou assim, mas como é que eu faço? Eu falei, você faz trança, não deve ser tão difícil. Você aprendeu com alguém, não aprendeu? Você vai passar o que você aprendeu. Eu tenho essa mania. Eu forço as pessoas a fazerem as coisas. Né? Eu gosto de tirar o que elas têm de melhor. Porque eu sou uma mulher do candomblé, eu acredito muito que a gente não vem nesse mundo à toa. Né? Cada um de nós temos uma missão. Né? A gente veio aqui para contar uma história. Né? Então, eu acho que é só a gente tem que dar um empurrãozinho ali. Às vezes aquela pessoa ela botou até o presidente da Portela para dar aula. É mesmo? Botou ele para dar aula. Botou o pavão na roda. Quatro dias lá. Ele falou assim, é uma aula, né? Não, são 4. Não, porque eu tenho... Ele tava conversando com ela, eu tava do lado, eu falei, Bianca, como é que você faz isso? Virgílio, Bianca, você metar. Presidente. É o dom da Bianca. Ele pensou que fosse uma palestra, ela montou um curso para ele. Nossa, aí foi online, né? A galera... Porque às vezes a gente faz isso, a gente estende também esses cursos, porque a gente tem uma galera muito portelense que mora em outro estado, né, em outro país e não consegue acompanhar a oficina presencialmente. Então, a gente fez isso no Defeito de Cor que deu super certo. Nossa, que legal, isso é bom, hein? E aí, vira e mexe, a gente faz, a galera já tá cobrando, e aí, vai ter online? Vai ter online? E é legal isso, né, porque você vê ele deu o Pavão deu uma aula da história da Portela, né? E falou de subúrbio, falou da construção da Portelinha, do Portelão, e isso foi divino, assim. Acho que você fica mais apaixonado, né? Por Madureira, por Oswaldo Cruz, pela história do bairro, ele falou, né? Da chegada do trem, enfim, de toda... que era a freguesia, né? Sim. Freguesia de Irajá, não era isso? Era. Ali era na Praça Patriarca, que era a estação ali, né? Ele falou... Então, eu não quero trazer para mim papo, mas é importante falar, porque a gente está falando, basicamente, eu posso pegar um gancho bem rápido, a gente está praticamente um mês do aniversário da Portela. Da Portela não estamos no mês do aniversário da Portela, mas um mês do aniversário de Madureira, que é dia 24 de
maio é aniversário de Madureira. E a história de Madureira se remete à freguesia de Irajá, nossa representação de Irajá, né? 1615. Então, a idade de Madureira é a idade da freguesia, porque era uma área, né, que estava administrativamente falando ligada à história de Irajá. E a história de Irajá é uma história fundamental para a história do samba, se a gente for pensar, né? A gente tem uma série de elementos para falar. E outra coisa que eu acho que é importante, que a gente pode pegar esse gancho aqui, é lembrar que a gente está falando de uma territorialidade ali em Oswaldo Cruz, que é um grande quilombo urbano, assim, que é uma área de trocas a céu aberto, né? À toa que você está ali do lado da estátua do Paulo da Portela, você está ali, o Agbara Dudu, o Buraco do Galo, Portelinha. Você está falando de um lugar que é um equipamento cultural fundamental, construído por aqueles que foram ali para aquele espaço no momento de segregação. E lembrando disso tudo, no mês, em abril, que também é o mês que começa a história ferroviária brasileira. Dia 30 de abril, que são 171 anos de história ferroviária. Então, essa história ferroviária que possibilitou esse deslocamento da população no tecido urbano do Rio de Janeiro, também está, de certa forma, contribui para conhecer essa história. O samba também é um elemento de ressignificação do trem, porque esse trem que era o lugar onde você aprendeu a ler, também é o lugar onde o Paulo aprendeu a sociabilizar, a trocar, a criar isso que a gente concebe hoje como o trem do samba, né? Uma forma de conseguir produzir uma cultura associativa integrada pela musicalidade, pela poesia e fugindo também da repressão, né? Então acho que isso é muito bonito. Só que eu queria pegar um gancho da senhora com relação a isso, ela jogando papo pra mim, eu jogo pra ela de volta, porque quando a gente fala de rainha de bateria, tem um elemento que também precisa ser muito explorado e por mais que a gente fale disso com muita frequência, mas a gente sabe que tem rainhas e eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo julgar alguém que quer alçar ou que quer usar, né, esse elemento tão potente que é o samba, que é a escola de samba para se promover. Mas o que eu queria deixar claro é que durante muito tempo essa questão da exploração estética, né, da exploração até mesmo de um certo machismo estrutural da nossa sociedade, né, que eu posso dizer que durante muito tempo viu a rainha de bateria como um elemento da sexualidade do samba. Então, quando a gente vê a Bianca trazendo a questão da educação em contraposição a isso, que sempre existiu, mas eu acho que é importante que a gente fale também sobre isso. Por que é importante, Bianca, você, como uma mulher linda, mas acima de tudo uma mulher super inteligente e ativa na comunidade, mostrar e evidenciar essa importância? Todo mundo que eu conheço e que fala de você, e aí eu pego até um gancho para uma amiga minha, que é a Amália Dias, que é diretora da FEBEF lá de Caxias, mas que fez história comigo, ela fala assim, eu nunca vi uma mulher tão interessada em conhecer, em pesquisar, tá sempre tem defesa de dissertação, não sei de onde, de um tema, ela tá lá querendo saber. E eu queria que você explorasse um pouco esse aspecto. Por que é tão importante contrapor essa ideia, né, de uma sociedade que é racista, que é machista, que é misógina, e que durante muito tempo elencou o papel de rainha da bateria a um papel apenas sexualizado na história do samba? Por que é importante a gente mostrar que projetos como o seu e ações como a sua rompem de forma muito drástica e fundamental no nossa contemporaneidade essa perspectiva que ainda hoje teima muitas vezes em se sobrepor, né? Eu acho chato falar disso, mas eu acho que é necessário a gente falar disso. Sim. Não, é muito necessário, né? Eu acho que exatamente esse lugar que me cansou, né? Esse lugar de ser vista só como um corpo, né? Como um corpo seminu, né? Vamos falar assim, que a gente não fica nua. Mas é só um corpo, sabe? Então, essas mulheres não pensam, essas mulheres não fazem mais nada, a não ser colocar o corpo de fora. É esse olhar que as pessoas têm pela sambista, né? Pela mulher do samba, em modo geral, tanto rainha quanto passista. E trazer isso é falar, opa, não, calma aí. A gente já está num outro tempo, no outro espaço, onde nós somos muito mais do que isso, né? E tantas outras que também passaram por ali, que fizeram vários trabalhos incríveis, não foram conhecidas, não são citadas. Então, esse é o meu papel hoje em dia, né? Trazer isso, quebrar isso. Ah, tudo bem, eu tô ali com o meu corpo, eu tô ali, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, se quiser botar de fora, sim. Mas não é corpo isso aqui é uma manifestação, isso aqui a gente está lutando para que a gente possa ter nosso espaço na sociedade, de uma certa maneira, né? E, infelizmente, a gente bate com tudo isso que você falou, né? Do preconceito, do machismo, enfim. E a insegurança das mulheres enquanto isso,
As mulheres, elas acham que se elas fizerem sair desse meio, sair dessa bolha, elas não vão ser vistas, sabe? Então, assim, é engraçado porque eu tô no carnaval há muitos anos, já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, enfim. E estar nesse cargo de rainha de bateria, tendo 2 homens que foram meu presidente, né, Luiz Carlos Magalhães Sim. e o Pavão, que sempre me respeitaram como mulher, para mim é muito gratificante. Saber que eu estou ali por mérito meu, sabe? Por tudo que eu depositei pelo samba, tudo que eu faço pelo samba, e poder não ser uma troca de moeda, sabe? Eu não estou trocando nada para estar nesse lugar, sabe? Esse lugar é meu, e o Pavão, como presidente, ele deixa isso bem livre, sabe? Tipo, ó, você pode falar, você pode se posicionar como mulher, você tem que ser uma mulher forte. Ele fala sempre isso, eu fico muito feliz em ver a sua evolução como mulher, em defender o samba, em fazer projeto social, em tomar um rumo para a sua vida diferente, porque eu acho que durante muitos anos as mulheres ficaram oprimidas, né, com medo de não poder mais pertencer a esse lugar se não fosse uma moeda de troca. E acabou isso, sabe? É o que eu tento colocar para elas isso. Acabou. Você pode muito bem, sim, se relacionar com quem você quiser, a hora que você quiser, mas não é uma moeda de troca. Eu vou estar nesse lugar, nesse cargo, mas eu preciso dar alguma coisa, contrapartida. Não existe contrapartida. A contrapartida é o seu trabalho, é o seu talento, é o seu samba, é a sua dedicação. Por isso que eu acho que é engraçado que muitas das vezes, né, o Pavão, o Luiz Carlos, por serem professores, né, eles sempre me orientaram, né, e aí teve uma época que eu fiquei muito militante. Ele falou assim: Bianca, você não é esse caminho aí, né, e aí eu parei para pensar, falei, realmente, eu não sou esse caminho. E aí eu comecei a ver essa outra Bianca de militar de uma forma amorosa. Eu não deixo de estar militando quando eu faço um projeto social, quando eu estou resistindo, porque todo ano eu vou sair, sabe? É muito engraçado que quando passa carnaval, não esperam nem o sábado das campeãs. Bianca já vai sair, ano que vem é outra rainha, né? E aí é engraçado isso, né? E essa incerteza de você estar num lugar que você... Eu falo, gente, ninguém consegue ser rainha de 1 ano, 2 anos. Para você conseguir estabilizar a sua vida, fazer a sua vida, você precisa de um tempo ali, né? Para você até para você aprender o que uma rainha precisa fazer, o que é ser uma rainha de bateria, porque é muito além de estar só na frente sambando, né? Ela é a mensageira da escola. Todo mundo quer falar com a rainha de bateria. Então eu falo, a rainha de bateria é o Exu da escola, que na verdade eu sou o Exu, eu sou a primeira a entrar na Sapucaí. Quem entra sou eu. Nem o mestre entra na minha frente, né? O mestre atrás, ele já na bateria. Então, a primeira pessoa a colocar o pé da escola de todo mundo é a rainha de bateria. Nossa. Então, a gente abre para a escola entrar. A gente é a mensageira da escola. Então, você não pode ser a mensageira e pensar só em você. Você é a mensageira de toda uma comunidade, toda uma história. E isso é muito bom, porque eu sempre me preocupei como filha do Paulo, né? A filha do Paulo, e respeitar o meu pai como homem, né? E ter uma filha ali seminua, sambando, expondo, querendo ou não, o seu corpo, e como as pessoas vão olhar para a filha do Paulo e como o Paulo vai se sentir. Então, eu sempre tive esse cuidado com a imagem do meu pai, e eu quanto mulher, né? Então, com o meu corpo. É muito engraçado isso, né? Mesmo com 36 anos, ainda tem essa preocupação, né? Do meu pai, como ele vai olhar. Ao contrário, meu pai, por ele, tá tudo ótimo, tá tudo muito bom, né? E uma vez ele mandou botar uma roupa, eu falei, gente, meu pai, isso aqui é de biquíni, meu pai, meu beira, isso aqui. Eu falei, gente, eu tô tá desconstruindo. Porque é exatamente isso, né? Eu acho que é muito difícil pra gente, né? A gente enfrenta esse preconceito, esse lugar, né? Das mulheres não entenderem
entenderem que elas são muito maiores do que isso e que elas não precisam disso para estar. Ainda tem, né? Isso todo lugar. Todo lugar, sociedade, né? Na sociedade tem são mulheres que são formadas em direitos, jornalismos e não sei o quê, e estão tendo essa troca de moeda para estar em determinados lugares. Então, eu acho que isso não funciona mais, né? Acabou, chega. Você faz o que você quer você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser fazer, bom. Se você não quiser, mas ser uma obrigação, sabe? Você só pode estar sentado aqui se você... Eu acho que é muito difícil pra gente. Eu acho que todas as lutas, todas as militâncias, todas as batalhas que a gente enfrentou, que a gente enfrenta até hoje, para ter o nosso espaço na sociedade, exatamente para isso. E as pessoas precisam entender as lutas dela, sabe? Eu acho que o problema de tanta... eu tenho meu pensamento, mas o meu pensamento, ele só vai até aqui, ele é limitado. Não, meu pensamento tem que ir além, né? Tanto na prática, né, quanto no discurso. Eu faço, tudo que eu falo, eu faço, sabe? Então, acho que a minha luta é isso, mesmo para que as mulheres possam ser livres com seu corpo e estar, né, nos lugares sem ter medo de perder esse lugar por não fazer algo que elas não queiram fazer. É isso. É fundamental te ouvir falando isso, né? E com toda a propriedade, porque a gente sabe como existe uma sociedade que objetifica a mulher em todos os espaços. Isso é fundamental você falar. Até mesmo na esfera política. A gente vivenciou, numa história recente do Brasil, uma culpabilidade da mulher como uma incompetente, como alguém que, né, não pode ocupar o espaço político. A mulher pode, deve ocupar qualquer espaço, e a gente está falando de uma sociedade predominantemente feminina, né, majoritariamente feminina e negra, e como a nossa sociedade é hipócrita, né, no sentido de não dar o devido lugar social, não é nem dar, não lutar para que não se reconheça a potência e todas as potencialidades, né, que as mulheres têm e sempre tiveram. E no samba isso existe. Quando você trouxe, o samba tem esse problema, mas porque o samba reflete a nossa sociedade, uma sociedade machista, patriarcal. Né? A gente... É triste falar isso, mas a gente está falando da realidade de um dos países que mais comete, né, crimes contra as mulheres. Né? A gente está falando de uma realidade muito dura. E eu acho que a gente precisa de falas contundentes como dessa da Bianca, não falas, ações como a dela cotidiana, para mostrar como a gente precisa, e eu estou falando enquanto um homem que tem que rever também sua própria concepção, porque eu não fui educado para não ser machista. Né? Então eu preciso cotidianamente lutar contra isso. É fundamental te ouvir falando sobre isso. E é fundamental saber que isso é um elemento que com certeza transborda nas tuas ações, no projeto, para as meninas que estão ali inseridas. Né? Sim, claro. É a minha responsabilidade, né? Agora eu sou a tia. A tia. Vocês têm noção de quantas pessoas vocês já impactaram ali direto, indiretamente no projeto desde 2021? Eu sei que é um dado complexo assim de ter, mas pra gente ter uma... Porque tem um pessoal online, tem um pessoal... A Bianca gosta de fazer baile, às vezes faz baile no final de semana para arrecadar também dinheiro, para comprar instrumento e tal. Aí no baile já vai outro tipo de gente que vai lá para dançar. Mas assim, se você for parar aluno mesmo, 100, 120 por ano, aluno. Por ano? Né? Por ano, né? Caraca. Porque a Bianca estava falando... Até mais, né, amor? Que a gente fez oficina de carnaval, né? Até mais, né? Eu vou até falar sobre isso, mas assim, a Bianca falou do... A gente abriu agora 3 meses, mas quem quiser, manda mensagem lá no Instagram, né? Qual o Instagram? Oficina Paulo da Portela. Opa! Tá aqui embaixo, você que tá assistindo, primeiro você vai lá e já segue, compartilha, manda pra geral. E querendo saber mais informações, Oficina Paulo da Portela. Oficina Paulo da Portela. E lá a gente comunica se tiver vaga, né? Por exemplo, geralmente samba e literatura tem mais vaga, né? Porque a literatura dá um medo das pessoas. Aí depois que descobre o que é, né? A gente começa a conquistar mais gente. E de qualquer forma a gente tem 3 meses agora e depois a gente vai abrir para inscrição de novo. Então acompanha, né? Siga, né, o Instagram, acompanha a gente que a gente vai falando sobre isso. Oficina de canto, dança, trança, maquiagem, literatura. Tem interpretação também, né? Teatro, que vocês falaram. A gente tem teatro. Samba fitness. Samba fitness. É com a Bianca. Isso aí tem que ter coragem pra encarar. Isso. E a gente sempre está pensando em elaborar. Ano passado... Dança de salão. Dança de salão. Caraca, é muita atividade. Ano passado surgiu a ideia nossa de fazer oficina de carnaval.
né? Porque a gente fala o seguinte, vamos trazer algumas pessoas que são referências no carnaval, no samba, de escrever, de dar palestra, tal. Vamos chamar elas para falarem, né? 1h30, 2 horas aqui para o pessoal para fazer uma troca, né? E a gente fez essa tal de oficina de carnaval. Tivemos só na oficina 100 inscrições. Tava lotado, não tinha nem cadeira. Tinha nem cadeira. Tinha hora que não tinha nem cadeira, o pessoal sentava. E aí a gente chamou o Luiz Antônio Simas, chamamos a Angélica Ferrarez, né? Chamamos o mestre de bateria Nilo, o mestre Marçal, chamamos o mestre Sali Porta-Bandeira para falar o que você faz, né? Chamou o mestre de bateria, vem cá, o que você faz? Explica aí para as pessoas. A gente gosta desses dois. Engraçado que o projeto, né, ele está sempre tendo esses dois olhares, né? Tanto da parte escrita, né, tanto dos professores quanto da prática também, daqueles que estão ali o dia a dia fazendo, né? Nilo que está há 20, 21 anos, sei lá, depende da cota, na verdade, à frente da bateria, né? Então, Marçal, né? Mestre Marçalzinho, filho de grande mestre Marçal, que foi mestre de bateria, um dos maiores músicos, trabalhou com Djavan, né, com Djavan, Milton, enfim, com grandes nomes do carnaval, que é uma coisa que me intriga muito hoje em dia, ver como se utiliza muito pouco o segmento das escolas de samba, que antigamente se usavam mais, né, na parte da percussão, se chamava mais esses mestres para poder fazer parte. Hoje em dia você vê que é quase nenhum, né, de percussão, assim, mestre Nilo, a gente tem aí Macaco Branco e grandes outros mestres de bateria que vivem isso a vida toda. E não são reconhecidos, né? Então, a gente queria trazer essa vivência, né? Essas histórias, a história que a história não conta, como diz a Mangueira, né? E também aquele que a didática, né? Os doutores que estudam, que escrevem. Levamos o Natal, que é regista da Vila Isabel, levamos também nossos carnavalescos, porque assim, com a minha ida na universidade também, eu comecei a ter na área de comunicação, comecei a ter algumas aulas, sei lá, que foram me apresentar a Lélia Gonzalez, né? E eu falei, e ela tem aquele famoso artigo, né? Racismo e sexismo na sociedade brasileira. Que eu falei, o povo do samba tem que saber disso. Lélia Gonzalez, ela é sambista. E ela fala das passistas ali. Então, assim, não tem que estar só na universidade, tem que estar lá no samba. Então, eu fui pegando as pessoas que estão falando também, estão falando hoje muito na universidade, para trazer para a oficina ali, para falar com a baiana, com a tia, com a passista, com o ritmista. Né? E foi maravilhoso. A gente chegou assim para a Angélica Ferrarez, ela tem um trabalho com a tia Dodô. Eu falei, olha, e tem escrita, faz parte de curadoria. Eu falei, vamos falar com o pessoal lá que você... da comunidade da Portela, né, que você faz parte, vai ser maravilhoso. Né? Que muitas vezes o pesquisador não tem essa oportunidade de falar para a sua comunidade. Que é essencial, né? Você estudou 4, 10 anos a vida de uma pessoa, você tem que levar para aquela comunidade ali e fazer uma troca. E ela trouxe várias coisas super interessantes, né? Que o portelense mesmo não sabia, né? Então a gente hoje está buscando também essa aproximação da academia com a comunidade, né? Que é fantástico, né? Pô, isso é muito legal. É só uma curiosidade, vocês têm noção se em outras escolas de samba tem algum projeto parecido com esse ou não? Olha, noção, se alguma? Tem escolas que têm projeto, né? A Beija-Flor, ela agora está fazendo alguns parecidos também. E é legal isso, né? Porque você dá um pontapé inicial e aí você vê outras pessoas também fazendo a mesma coisa, né? Porque, claro, a gente não vai conseguir, né, atingir o número maior de pessoas e cada escola, cada comunidade pegar no seu bairro aí, né? Salgueiro, do Tijuca, enfim. Já movimenta isso, né? Não deixa de ser. Eu falo que eu vou até fazer uma pergunta que está dentro um pouco disso, que eu fiquei, né, também pensando enquanto você estava falando, Bianca. E como é que é a interlocução entre as rainhas de bateria? Porque, né, do mundo externo parece que é sempre uma disputa, sempre uma questão de, né? Mas como é que é essa relação cotidiana? Vocês trocam, tem mais afinidades, a proximidade com uma ou outra? Então, na verdade, assim, a gente quase não se fala, né? Não se fala. Eu falo que não tem, as pessoas falam disputa. Eu falei, gente, como é que a gente vai disputar uma coisa se a gente quase não se vê, não se fala? Não tem como você ter inimizade com alguém que você nem conhece direito, né? Quando a gente se encontra naquela festa, eu sempre sou a louca, né? A maluca que fala, que zoa. Cada uma tem seu jeitinho, né? A Maiara é mais quietinha, enfim. E eu trabalho com a Maiara também no concurso Rainha do Carnaval. Eu apresento junto com o Wilson e ela e o Alex fazem a parte da coreografia.
Então a gente tem esse período aí, 1 mês, 2 meses de trabalho pela Rio Tour lá. Acho que é o que mais a gente convive mesmo, né? Evelyn, quando a gente foi pro Japão, é mais esses trabalhos que fazem. Quando tem alguma coisa assim, encontro das escolas de samba, Portela convida, mesmo assim, ainda é mais difícil, porque quando já entra naquele barulho, né? Já entra para dançar, então... mas a gente tem uma admiração, mesmo pela rede social, de ver mesmo que umas estão fazendo também pela sua comunidade, e a gente fica feliz, né? Porque cada um defende um pavilhão. Não tem como. As pessoas, eu falo, gente, não tem como ter rivalidade. Uma, porque a gente não conta ponto. Outra, que eu não vou pra Mangueira, eu não vou pra Beija-Flor, não vou pra outra escola, né? Quando me aposentar desse cargo de rainha de bateria, vai ser na Portela. Isso aí é fato. Identificação, né? Com a escola. E as pessoas, em geral, gostam de criar uma certa ficção de rivalidade. Mas assim, se a gente parar para pensar, né, tem uma questão que se fala da rainha de comunidade, que é o caso da Bianca, e a rainha famosa, né? Mas a celebridade, mas até a celebridade, quem chamou ela foi um homem. Quem estava falando do patriarcal, né? Foi o homem que convidou ela e botou ela ali, né? Então as pessoas querem jogar pedra nessa celebridade, só que ela está fazendo um papel que foi convidada, né? E assim, o meu entender, né? Eu não sou um pesquisador do carnaval, sou um pesquisador no carnaval. Por essa dinâmica que eu falei, né? Eu estou pesquisando outras coisas, mas estou dentro do samba e estou vendo algumas coisas e fazendo minhas reflexões de acordo com a literatura também. E minhas pesquisas, perguntando para as pessoas. Mas o que eu vejo tem muito a ver com a maturidade da escola, né? Então, certas escolas, elas chegam a uma maturidade e falam assim, o mais importante é que a gente tenha a nossa comunidade, né? Muita gente pergunta assim, quanto dinheiro precisa a escola de samba para ser campeã, para desfilar? Mas assim, antes do dinheiro é a comunidade. Porque assim, a escola precisa da comunidade, a comunidade não precisa da escola. Né? Então, a escola precisa de uma comunidade. Então, a escola chega a uma maturidade e fala, o que importa é a comunidade. Eu vou botar uma passista, né, como rainha, porque eu quero investir nessa comunidade, eu quero que elas possam sonhar, porque quando você bota uma pessoa de fora, você desmancha o sonho daquela menina que vê aquele cargo ali, né, como um próximo passo, né? Uma menina não, né, 100 meninas que estão ali, né? Então você está falando que aquilo ali está interditado, está para outra pessoa, né? Porque, como a Bianca falou, aquilo ali é uma base de troca. Algumas escolas, elas acham que isso é uma vantagem, porque você convida uma pessoa famosa, né, você vai ter uma certa divulgação, uma certa mídia para a sua escola. Ou então que você vai convidar alguém, essa pessoa vai pagar para estar ali naquele cargo, né? Mas quando você para pensar friamente, muitas vezes essa celebridade, ela entra na escola de samba, ela ganha dinheiro nessa escola de samba porque ela consegue propaganda, e geralmente propaganda na época do carnaval, que a gente está falando de milhões, né? E esses milhões, a escola não pede porcentagem. Então a escola acaba não ganhando, né? Muitas vezes o dinheiro vai para essa mulher, essa celebridade, que está ali e usa aquilo ali como uma mídia. Então muitas vezes a escola, quando ela faz esse cálculo, ela vê, bem cá, eu não estou ganhando, quem está ganhando é uma outra pessoa. Né? A comunidade não se sente vista ali naquele cargo, representada. Então, eu não preciso mais de uma rainha de fora, porque isso realmente foi uma moda, foi, né, em certo tempo. E hoje eu vou dar espaço então, para alguém da comunidade, porque eu estou ganhando muito mais do que isso. Então, eu avalio que uma certa maturidade de algumas escolas que elas vão fazendo essas escolhas. E é uma coisa que me incomoda muito isso, né? Onde a escola de samba precisa de alguém para dar holofote a ela. Ela é a própria. Sim. Né? Sim. Tá louco, não existe esse pensamento, sabe? É uma coisa que machuca até a gente ouvir isso como sambista. Não me coloco nesse lugar de rainha, né? Eu me coloco no lugar de portelense apaixonada sambista, que viveu a vida toda e vive ali na Portela. Aonde a Portela precisa? Pô, coitado de mim. Eu vou fazer Portela. Né? A gente frequenta as escolas de samba e as pessoas querem defender, né, naturalizar isso. Não, mas é muito bom porque está ajudando a escola. Mas a gente começa a perguntar, mas quem não está ajudando a escola, né? Eu brinco com a comunidade, porque eu falo assim, olha, se vocês fizessem as contas, era mais fácil você vir aqui uma semana antes, comprar fantasia e desfilar. Porque assim, o valor que se gasta desfilando da comunidade, 4, 5 meses, na Portela 2 vezes, 3 vezes por semana, em passagem, alimentação, todo mundo vai beber uma cervejinha ali, tal, é muito maior, 3, 4 vezes o valor de uma fantasia. Então, a comunidade está ajudando e muito, está todo mundo ajudando a escola de samba, né? Então, a gente tenta trazer esses argumentos também, né? Pra gente entender. Mas não é só chegar ali e sambar, né? Durante o ano, a rainha da bateria, ela faz coisas importantes para a comunidade, para a escola de samba. Não é só porque a gente pensa, aí vem a celebridade, vai lá, samba e depois vai só no ensaio, né?
E o ano todo, né? Porque eu acho que é uma coisa bem assim para se pensar. Na verdade, né, as pessoas, a gente vive isso, né? Igual Virgílio na escrita, né? Você falando de tudo que você estudou dos bairros, você vê que você coloca, a sua fala tem amor aí, sabe? Você fala, você conta, você fala do subúrbio com amor, com paixão. Então é o que a gente faz, sabe? Nós somos apaixonados por aquilo ali, antes de qualquer coisa. Ele consome o ano todo. E a comunidade, né, acho que vai além disso, porque, por exemplo, feijoada, todos os eventos da escola, a comunidade vai lá, a torcida, a galera compra mesa, a galera compra bebida, a galera que movimenta isso, sabe? Então, eu acho que quando eles olham para uma menina, né, que sai ali do chão, que eles estão pisando e tá ali à frente representando todos eles estão se vendo, não só as passistas, mas todos os componentes das escolas se veem, né, tipo, ai, olha ali, sou eu ali sambando, né? Eu tenho minha opinião aqui. Sim. Eu acho que, igual você falou, a primeira a entrar na avenida. A primeira a entrar na avenida tem alguém que represente a comunidade que trabalhou o dia todo. Eu não sou contra a celebridade, eu não sei. Ela pode sair, vai sair num carro, mas representando a escola, assim, na frente da bateria, eu acho que tem que ser alguém da comunidade. Essa é a minha opinião. E acho também, né? Eu acho que, assim, também as pessoas podem se fazer, né, da comunidade. Então também tem uma questão de escolha. Eu quero fazer parte dessa família, né? Eu sou celebridade, mas eu quero fazer parte dessa família. Exato. Então acho que assim, o que mais me incomoda, independente se no Rainha ou Musa, o que for, são pessoas que vão ali, utilizam e não fazem parte dessa comunidade, vínculo, né, de alguma forma. né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma condição financeira boa e eu posso ajudar, vou ajudar então no projeto. Exato. Né? Então, Quanto eu posso ajudar no projeto durante o ano todo, né? Já que eu estou aqui, eu vou ajudar. É isso, é se fazer parte, é estar ali naquela família, sabe? Eu acho que é o que mais incomoda as pessoas. Eu acho que o fato de ser famosa ou não famosa não incomoda tanto quanto o fato de as pessoas não fazerem parte, não entender a importância do que é de fato o carnaval. Que entendeu? pode transformar a vida de cada criança. Sim, ali. e às vezes assim, a gente pensa, você é atriz, né? Você vai dar alguma entrevista, de algum momento você pode falar sobre o carnaval. Você é uma apresentadora de TV, você chama um montão de músico. Por que você não chama a bateria da sua escola de samba ou de outras escolas de samba, né? Então, é isso que a gente vai vendo e vai avaliando. Então, muitas vezes, essa troca, ela acaba sendo desigual nesse sentido, né? E a escola de samba, muitas vezes, ela fala, tá bom, agora eu vou botar da comunidade, porque eu entendo que a comunidade tudo produz, então tudo é da comunidade. Até os carros. E qualquer oportunidade que a gente tem, a gente está falando da Baiana, da Velha Guarda, do Mestre Nilo, do Jucinho, né? Qualquer oportunidade que a gente tem de fala, a gente está colocando o nome dessa galera aí para que nunca caia no esquecimento, né? E esse é o trabalho que a gente faz, de uma família. E essa questão da representatividade eu acho muito bacana, porque é óbvio que a menina que é passista da Filha da Águia ali tá vendo a Bianca e evidentemente ela tá se projetando e vendo essa possibilidade, mas também eu acho importantíssimo falar que a escola de samba é muito mais do que isso. É saber que tem um pré-vestibular comunitário, que tem uma senhora que trabalha o dia inteiro e vai lá estudar porque ela almeja entrar numa faculdade. E saber que a rainha dela também estuda, tá estudando, e saber que existem outros projetos, é saber que, vai ter um filme, num debate no Departamento de Cidadania, saber que existe, né, de certa forma, um braço muito mais amplo, saber que existe uma Fliportela, né, uma festa literária para falar de literatura dentro de uma escola de samba. Eu acho que a gente extrapola muito essas fronteiras, senso comum de que o samba é só para o desfile, né? Mas a gente tá chegando ao final, eu prometi para Bianca e Virgílio que eles têm projeto para ir daqui a pouco para fazer, mas eu juro que a gente vai fechar aqui e vou pedir até pro Tom pegar mais uma cerveja pra gente fechar com um copo cheio. Não pode ser diferente. Com chave de ouro, né, gente? Mas eu ia fazer uma pergunta que é de caráter também pessoal, mas eu acho que fala um pouco dessa realidade, da necessidade de suporte financeiro e de fomento direto para essa área cultural tão importante. Ser uma rainha de bateria requer um investimento muito alto, né, Bianca? Opa, demais. Não estou falando só investimento pessoal, da dedicação, mas obviamente para você se manter, né, bela e representando a altura escola, você tem que estar ali o tempo todo investindo também em você
que é um investimento na escola. Eu fico imaginando o custo que deve ser para ser uma rainha de bateria, né? Oh, muito, meu Deus. Na verdade, as pessoas não entendem que nós somos atletas, né? E como atletas, a gente precisa ser cuidado como atletas. Então, algumas coisas a gente consegue fazer parceria, mas o que me intriga muito, o que me deixa ainda bem chateada, são as grandes marcas que não fecham com a gente, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu não quero nada de ninguém, eu quero trabalhar. Então, se eu tô ali num lugar, né, de maior visibilidade que tem, né, nesses períodos do carnaval, no período do carnaval, a gente quer fazer parte da grande marca também, né? A gente quer ser uma garota propaganda, a gente quer ter esse retorno, porque agora é a nossa hora, né? Depois não, mas agora é o nosso momento. Então, e isso se estende a outras, tá? Também. Não só a Bianca, mas outras rainhas, como a Evelyn, como a Maiara. A gente faz coisas, mas é muito pequeno, sabe? Não sustenta, não dá pra gente comprar uma casa, um carro, né? Claro, a gente tem outras maneiras, a gente dá aula, a gente faz workshop, a gente tem outras maneiras de sobrevivência da arte, mas a gente não consegue ser a cara do carnaval. Né? Então, como pode nós, que somos a mensageiro, o Exu, a beleza, o encanto, a força da mulher, né, que representa tudo isso, uma rainha de bateria, não ser a cara do carnaval? Né? Então, quando as pessoas vão procurar saber o que é o carnaval? O carnaval são as pessoas que nem fazem parte do carnaval. Né? Então, é uma coisa que me incomoda muito. Eu sempre sou muito polêmica, hoje eu não estou muito polêmica. Eu fiz um podcast aí que eu não sei nesse dia. Eu estava sóbria, mas parece que eu tinha bebido, mas eu falei, por quê? Quer saber? Porque certo, é uma felicidade. Tem que falar. É muito difícil, né? A gente quer também esse carinho, esse cuidado, né? A gente quer fazer parte também. Então, assim, a gente quer só representar aquilo que a gente faz, que é o carnaval. A gente não quer nada além disso. É resistência. Sim. Porque não é só dar o espaço, né? Você também tem uma remuneração financeira para a pessoa conseguir se manter, né? E aí, para a gente poder também imaginar o que seria isso, né? Às vezes se fecha uma marca lá de cerveja, né? E aí, nas escolas de samba, tem lá a marca de cerveja lá, o outdoor e tal. Por que não coloca lá a rainha de bateria, a musa, a passista, né? Ali como destaque, né, daquele comercial, daquela propaganda. Porque quando você tem um camarote, né, na Sapucaí, você vai chamar outras pessoas, né, e não vai chamar, né, de novo as passistas, musas, rainha de bateria, né, a gente tem sempre o convite, mas o convite é sempre de graça, né? É sempre pra comer. E aí sempre quem ganha dinheiro são as celebridades que já estão com dinheiro, né? Então é muito difícil isso. Eu não sabia disso. É uma crítica que a gente faz também, né? Tipo assim, a gente quer estar ali, a gente quer ser a cara desses camarotes, a gente quer trabalhar de alguma maneira, a gente... Porque, por exemplo, quando você vira rainha, uma coisa que é muito engraçada, né? Quando você é passista, você tem muito trabalho, né? E quando você vira rainha, isso diminui muito. Caramba. Muito, diminui muito. Contraditório. Uma, porque você não tem como mais você fazer... shows pequenos, né, que a gente faz, casamento, enfim. Então, isso a gente não consegue fazer mais. Então, já diminui. Então, você imagina, você está acostumada a fazer a semana toda ter show, ganhar seu dinheiro. E aí você faz um ou outro, um mês, viagem, enfim. Então, assim, já diminui muito, né? Então, o que a gente quer é que essas marcas realmente olhem, né? Olhem a Avon esse ano fez um trabalho legal que foi chamar as rainhas, né, para falar do batom. E querendo ou não, já dá uma ajuda pra gente, né? Já é uma ajuda. E é isso, a gente só quer trabalhar, representar essas grandes marcas no carnaval, no período do carnaval, que é o que a gente faz. Nós somos o carnaval. Chegar e falar mesmo, porque a gente não sabe o que esse estigma de sambista, né, que o Rafael estava falando, porque assim, ainda existe. Eu fui padrinho de um casamento, aí na época eu contratei a Tabajara do Samba para tocar nesse casamento. E aí, chegando lá, eles vão para uma área reservada, né, para os noivos, era surpresa, os noivos não verem, e aí o pessoal do buffet queria dar água, servir só água para eles. Aí eu falei, não, eles são artistas. Se viesse o Belo aqui, sei lá, Roberto Carlos, você dá água para Roberto Carlos? Aí vê como é que é sambista, roda de samba, ele quer dar um prato de comida. Mesma coisa para Bianca, para rainha de bateria. Vem aqui no camarote, você vai poder comer e beber à vontade. Mas a gente já faz isso em qualquer lugar, em casa. A gente faz em casa. Em casa, eu vejo. E faço muito assim, bem, por sinal. É esse estigma do sambista que ainda existe hoje, mas hoje tem uma outra cara, né? Mas continua sendo do prato de comida, né? Na verdade, as pessoas não conseguem ver o sambista como artista. Isso é muito complicado.
Né? Eles não conseguem olhar pra gente e falar, não, você é artista. Não, né? Pra gente é artista. Não, mas para as pessoas não conseguem ver. Sambista é sambista, artista é artista. E a gente fez até uma gravação com a Érica Januza. A Érica Januza falou que ela perdeu algumas marcas por ser a rainha de bateria da Vereadora. Caramba, olha isso. Porque algumas marcas não querem se associar às escolas de samba por conta disso, né? De ser um espaço ainda muito marginalizado, né? Com preconceito muito... Né? E você vê, no tempo que nós estamos hoje, ainda existe muito isso, né? É impactante ouvir você falando de dentro pra gente, porque é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, um espetáculo fundamental. Lá fora, eu que vivi lá fora, o que conhece do Brasil é o samba, em qualquer lugar. E o que conhece do Brasil, não só pelo espetáculo, mas pelo enredo que se propõe a contar múltiplas histórias, né? Mas é impressionante como a gente precisa expor isso, né, Bianca? Virgílio, como a gente precisa falar. Porque eu até quero caminhar já pro final nesse sentido, perguntando para vocês o que vocês esperam, o que vocês gostariam, assim, se a gente se encontrar daqui a 10 anos e falar assim, pô, nesses 10 anos, olha como a gente evoluiu nesse aspecto. Para onde vocês acham que o samba, né, de modo geral, precisa mais evoluir? Eu quero ver isso de vocês. Mas só queria uma parte antes, dentro da fala da Bianca. Imagina só, alguém que como a Bianca falou, né, o Exu abre caminhos do carnaval, alguém que representa nos consulados internacionais, mundo afora, que viaja, cuja imagem representa, né, esse símbolo do sincretismo, que a gente processa isso mal ainda, mas que representa essa sociedade que luta para se ressignificar, ainda na hora do peso da balança mesmo, na hora de valorizar o espetáculo, o valor não para em quem é o artista que é o protagonista da festa, né? Isso é impressionante que a Talvez gente com os pense sobre projetos isso. desses mude a mentalidade exatamente das pessoas. Sabe? Na verdade, é o que a gente tá fazendo agora, na verdade. A gente está saindo desse espaço e tentando entrar em outros lugares, na verdade, é isso, né? Porque assim, eu sei, por exemplo, eu não é pretensão minha. Eu nunca quis ser cantora, eu não vou cantar mesmo, né? Mas assim, atriz, nunca me vi fazendo novela, nunca me vi, sou sambista, né? E quando as pessoas perguntam assim, qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou sambista. Antes até de falar que eu estou fazendo serviço social, eu sou sambista, porque tudo que eu fiz na minha vida, né, é com dinheiro do samba, né? Então, a minha história toda vem. A Bianca, ela é Bianca Monteiro por conta do samba, por conta da Portela, né? Então, é um nome que anda junto, né? Não existe isso. E aí, as pessoas negam isso, né? Você vê que a maioria das pessoas, elas falam assim, vai dar o currículo, Bianca, assistente social, não, Bianca sambista, Bianca rainha de bateria, entendeu? Elas têm isso, não, uma coisa, outra coisa. A grande maioria tem formação, né? Tem nível superior e nem exerce, porque vive o samba, né? Tenta usar, aquilo ali não vai valer de nada, né? Porque eu acho que o canudo ele só vale quando você usa aquilo ali para alguma coisa. Quando você não usa, é só para dizer que você tem. Para mim não faz nenhuma diferença. Mas é isso, né? As pessoas têm essa vergonha. Você precisa falar que você é formado, porque só sambista você não pode falar que é sambista, né? E quantos outros aí que a gente já falou aqui agora, né? Marçal, grandes outros que não teve formação acadêmica e estão aí na história, né? Na história do samba, na história da música popular brasileira, através, né? Porque são figuras autodidatas que nasceram fazendo isso e morreram fazendo isso e deixaram esse legado, né? Deixaram o toque da Portela, outros mestres deixaram o toque de outras baterias, né? Fizeram toda essa construção dessa história que a gente está falando hoje. Então, assim, como não valorizar essas pessoas, né? Como não olhar essas pessoas como artista, né? Eu na pandemia, a gente fazia quentinha, né, para distribuir nas ruas todas as terças-feiras. E aí teve um projeto que eu fiz com o departamento cultural, social da Portela, que foi a entrega de cesta básica, e a gente fez umas quentinhas, né, se eu não me engano foi no aniversário da Portela, eu acho, na pandemia. Sim. E aí eu me deparei com uma situação de uma pessoa, né, que eu sempre conto essa história aqui porque eu não consegui, na verdade, nem entregar a quentinha, né?
para ele, porque uma pessoa que fez muito pelo samba, já tem uma certa idade, né? E a gente foi oferecendo para as pessoas da Portela, né? E aí ele foi lá pegar a cesta básica. E aí, quando ele sentiu o cheiro, né? Ele falou assim, tá cheiroso, o que é isso? O que? Eu falei, tio, não, a gente está fazendo aqui a comida para entregar para as pessoas em situação de rua, tá. Aí ele falou assim, você pode me dar 2 quentinhas? Porque a gente está sem comer lá em casa. Caraca. E aí, tipo assim, eu fiquei tão... Sabe quando abre um buraco e te enfia nesse buraco, assim? Que também uma das coisas que começou a me dar esse choque de realidade. Eu falei, calma aí, aonde o artista, sambista vai estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Que isso? Uma pessoa que dedicou a vida toda, né? E aí fala assim, mas a escola, a agremiação ela não vai conseguir, ela não tem ela não vai ter financeiramente dinheiro para sustentar todo mundo na sua aposentadoria, não é isso. É um plano de carreira que a gente tem que fazer com essas pessoas, né? Nem que vá lá, a pessoa trabalhe, enfim, né? E no final ganha um salário mínimo, mas ela tem que ter uma dignidade na vida. Claro. Que isso? Né? E essa pessoa só vale quando ela estiver ali no momento. Depois que ela não tiver mais, ela não vale nada. Então, eu nem não conseguia. Aí fui lá, falei com a Beth, não, comecei a chorar. Falei, Beth, ela não, vou lá entregar. E eu não conseguia. Aquilo ali me deu um soco assim no estômago. E eu falei assim, gente, quem sou eu daqui a alguns anos? Sabe? Então, será que a gente está no caminho certo mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu abri mão de tantas outras coisas na minha vida para estar nesse lugar? Será que é o certo a se fazer? Então, isso acabou, né, conflitando. E isso fortaleceu ainda mais iniciar o projeto. Falei, opa, não é esse lugar que eu quero, né, estar, e nem que os meus estejam também. Porque essa é a preocupação, né? Eu acho que uma coisa que a escola de samba ela faz muito com você, né, e ela faz isso muito bem, é que você não consegue ser uma pessoa egoísta dentro desse espaço, né? Você pode até, né, ter lá o seu jeito, claro, cada um tem seu caráter, mas dificilmente porque a gente está aqui, tem esse bis aqui para comer no show e a gente divide, tem que um pedacinho, sabe? Todo mundo divide. Né? Porque não tem como, sabe? Não tem como eu só nesse exato momento pensar em mim. Sabe, no meio de uma pandemia onde vários artistas que precisam, né, que só tem aquele dinheiro ali como fonte de renda, estão passando necessidade, você pensar só em você. Então isso faz você ser uma pessoa melhor, sabe, olhar isso de uma outra maneira e querer lutar. Então a minha luta hoje não é só pela Bianca, né? A minha luta hoje é para que daqui a alguns anos, 10 anos, com a pergunta que você fez, a gente possa estar no nosso lugar de direito com dignidade. Nós somos profissionais daquilo que a gente faz e eu quero que as pessoas entendam isso. Eu não quero que as pessoas tenham pena, ai, bonitinha Bianca, bota a Bianca no sol, tira a Bianca do sol. Não quero isso. Eu quero ter o meu trabalho, eu quero ter meu dinheiro, em cima do meu dinheiro, do meu trabalho, comprar a minha casa, ter a minha independência, entendeu? Como eu vou fazer isso? Mas eu tenho que ter essa oportunidade, possibilidade de fazer isso. Isso não pode ser negado para mim, sabe? Então eu só quero que as pessoas olhem isso, o samba, como uma profissão, sabe? Como um trabalho. Isso é um trabalho pra gente. Isso a gente não tá brincando. A gente está trabalhando. Sambar é trabalhar. Sambar é militar. Sambar é colocar o meu corpo ali. Opa, tô aqui. Resistência. É resistência. Né? É isso. Então, Rainha, siga o seu exemplo. Eu não sei nem o que eu falo depois de ouvir isso, gente. Bianca, maravilhoso. Muito bom te ouvir falar. Não consegue nem terminar de estar cantando, consegue. É muito significativo te ouvir falar isso com toda a propriedade. É muito importante saber que existe uma rainha, e de fato aí a gente pode ampliar o sentido, né, máximo dessa palavra, que foi muito contaminado pela nossa trajetória monárquica, que infelizmente né, é marcada por uma elite que se manteve no poder através de hereditariedade, mas é muito importante saber que você é uma rainha que representa realmente e que pensa realmente a comunidade, a importância social do lugar do artista, lugar do sujeito que faz o samba, né? Então, que vivencia isso, que é fundamental. Pô, queria ouvir também o Virgílio para examinar, depois disso ele quer falar isso, né? Mas é fundamental ouvir isso, cara. Você falou rainha, uma coisa que eu gosto de pensar, né, que o cargo rainha, rei, que tem dentro do samba, é uma restituição, né? Essas pessoas que perderam espaços, né? Desde África, né, e desde aqui do Brasil, que não tem
um espaço para se tornar uma rainha dos baixinhos, né? Qualquer outro tipo de rainha, né? Então, assim, uma restituição, né? Simbólica, claro, porque isso não vem com respeito, não vem com herança, nem nada disso, né? Mas é uma restituição, né? E aí, quando a gente olha por esse lado, a gente vê a importância de ter desse rei, dessa rainha, desse coordenador, desse diretor, desse presidente, que é da comunidade, que é essa pessoa. Eu acho que, assim, eu enxergo, assim, minha vontade é que as escolas tenham essa mesma motivação de ganhar o carnaval, né? Tenha também a motivação de cuidar dos seus, né? E eu estou falando de todas as escolas de samba em geral, né? De cuidar dos seus, principalmente os jovens, né? Se a gente para pensar, hoje entra jovem na escola de samba em duas, basicamente, vamos dizer, alas, né? A bateria, né? E passista. As outras 20 e tantas alas não vai entrar jovem. Ou seja, se isso continuar, mais na frente, quem vai estar desfilando na escola de samba? Né? Então, a preocupação, por isso que eu bato sempre nessa tecla que todo mundo acha que eu não gosto de ganhar. Eu adoro ganhar. Mas, assim, além de ganhar, a gente tem que pensar além de ganhar, né? Além do primeiro lugar, porque você pode ganhar o primeiro lugar, mas daqui a 10 anos essa escola não existe mais. Que isso você está perdendo, né? O ganhar que você perde, né? Então a gente quer o ganhar verdadeiro, eu acho, de cuidar dos seus, né? De facilitar essa entrada de novas pessoas, de jovens, para isso. E eu tenho uma coisa que eu levo comigo, assim, logo no primeiro ano que eu fiz essa oficina de samba e literatura, eu estava dando aula lá, né, na Portelinha, e a Bianca faz questão de ter uniforme, né? Todo mundo tem uniforme. E aí eu dei a aula, terminou a aula, tal, desci, e aí veio uma tia de um rapaz e perguntou assim, a fulano estava na tua aula? Eu falei, estava. Você sabe se ele estava de uniforme? Achei que era estranho, mas assim, eu não lembro, né? 20, 30 alunos, eu falei, não sei, não lembro se estava de uniforme, mas eu perguntei, mas por que isso é tão importante se ele está de uniforme? Ele falou, não, porque a rua que ele mora está tendo uma blitz, né? E ele é negro retinto. Né? Se ele chegar a passar pelaquela rua onde é que ele mora, né, que é em frente de uma favela, e sem estar de uniforme, aquilo ali pode ser um perigo para ele. Eu, no meu privilégio branco, não passo por isso, e naquela hora eu tomei um susto assim. Tipo, é realmente verdade, né? Então, você pode pensar que essa escola de samba, né, essa oficina de arte Paulo da Portela, continua uma extensão da escola de samba como um quilombo moderno, um local que ele pode ali entrar e sair, né, do local que ele mora, aprender e voltar com segurança. Porque foi isso quando... tem várias histórias sobre o termo escola de samba, né? Uma delas que o pessoal da Estácio se reunia de frente a uma escola de samba ali na Cidade Nova. Mas assim, o que eu gosto de pensar é o seguinte, que esse pessoal que não teve acesso à educação resolveu colocar o nome de algo que estava fechado para eles, né? E mais, resolveu numa inteligência de sabendo que se estivesse numa escola, se falasse escola, iria ter uma certa guarida, né? Iria ter certo respaldo. Então, o termo escola ele é muito precioso, né? A gente não pode deixar esse termo acabar, né? Esse processo de aprendizagem, né? E em todos os limites. Acho que a grande questão da escola é quando chega essa questão de cuidado, né? De zelar pelos seus. Então, por isso que a escola de samba ainda existe e resiste, porque numa sociedade que ainda é racista, né? Ela é extremamente necessária como esse local de encontro, esse local de cultura, esse local de aprendizado. Então, meu desejo é que isso aumente, né? Não só tenha manutenção, mas que isso aumente realmente, né? Que essa seja a noção para o futuro. O termo quilombo moderno, olha isso. Não, e é engraçado que o Virgílio falou uma coisa, né? Que aconteceu isso até na bateria, né? Teve um dia que eu estava no ensaio lá, quarta-feira, aí vem uns meninos. Pelo amor de Deus, rainha, olha, você me salvou. Eu falei, o que aconteceu? A gente estava vindo beirando a estação, fomos parados pela polícia, né? E aí... tira, sei o quê, aí aquela coisa toda, enfim, né, que eu tenho enfim, né, a maneira que a gente sabe como são abordados jovens na rua, e ele falou, não, vou pra Portela, eu sou ritmista da Portela, mas não sei o quê, não, vou pra Portela, e falou, aí que pega a blusa e levanta a blusa assim, né, e tá a minha cara. A cara da Bianca. Tu conhece a Bianca? Aí o policial fala assim, tu conhece a Bianca? Ele, conheço, tio, conheço, minha rainha. Ah, tá, não sei o quê. E era até que Deus até apareceu meu vizinho. Era meu vizinho que era policial que fez essa coisa toda. E ele chegou assim, tia, sua foto me salvou. É isso. E é isso, né? Então, tipo... caramba. As escolas... Olha né, essa coisa do uniforme, da camisa. A gente mesmo não tem essa noção do que isso representa, né? Dentro do subúrbio, né?
Damasceno era assim, né? Damasceno com a bicicleta tinha que andar. A avó botava Damasceno igual o Paulo da Portela, tudo antigo, né? De bicicleta. Essa história do Paulo da Portela, né? De todo mundo com o pescoço ocupado, bem vestido, era para isso, né? Era um artifício para sobreviver naquele mundo que não é tão diferente do mundo de agora, né? Então, esses artifícios, as ferramentas são cada vez mais necessárias e é um local que a gente estava falando, né? Que ele aprende, né? Que eu acho, e eu adoro estudar a escola de samba nesse sentido, né? Me intriga isso daí, né? Porque é uma escola que ninguém quer ir embora, né? bate o horário, o intervalo, ninguém quer ir embora. Então é um lugar magnífico para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente estar lá, né? Então o pessoal já está com saudade. Fala assim, chegou, semana passada, o pessoal que desfilou da Portela, que é a maioria da Portela, já estava com saudade de você. Eu falei, gente, mas eu estava na feijoada. Já estou com saudade do samba. Eu falei, você nem descansa, não tem férias, né? E é isso, né? Eu acho que esse lugar desse quilombo ainda, né? De ser um espaço familiar que as pessoas acabam deixando tudo, né? Ali. É muito mais que aquele espetáculo. Sim, né? Muito nossa. É para isso que serve a escola de samba. Na verdade, cuidar, o dia do desfile mesmo é o ó. É um estresse, né? É um estresse, você fica tenso, você não se diverte, na verdade é isso. O pós, né, que é gostoso, na verdade, né, que agora a escolha de samba e tudo aquela coisa que a gente vai lá... É o processo, né? É o processo, aí você fica, saco cheio, não aguento mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas aí quando passa, você fala, que saudade, né, gente? Vai voltar quando? Vai voltar quando? Isso. E é isso, né, você vê aquelas senhoras ali de 80, que eu falo, olha, quer viver 100 anos? Vai para a escola de samba. Elas estão 99, tá sentadinha, bonitinha, arrumadinha, bebendo a sua cervejinha, entendeu? E bebe firme, elas picam. E é isso, né? É o que nós somos, na verdade, né? Olha, só tenho a agradecer por vocês terem vindo. Cara, é engraçado que papo bom não quer acabar, né? A gente tá aqui, mas... E eu prometi pra eles que acabava 4 horas, já estamos rompendo aqui esse teto. Cara... Bianca Monteiro, Danilo Azevedo, pra gente foi um prazer estar com vocês aqui. Aprendemos muito, muito necessário saber que existe esse projeto que vocês se integram e que a gente pode usufruir deles, que tá ali, que é democrático, gratuito, que é acessível, livre. que é gratuito. Poxa, parabéns pela iniciativa. E sempre que tiver novidade, traz pra gente, deixa a gente divulgar à vontade aqui. Se vocês permitirem, pra gente vai ser um prazer, tá bom? Claro. Foi maravilhoso. Só posso agradecer e pedir um brinde pra gente terminar. Um brinde. Pô, salve ela! Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!